rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod, aquele podcast, aquele papo que todo mundo pode participar e principalmente, tá inscrito no canal? Ai, Mandarini, não aguento mais você falando para eu me inscrever no canal. Se já tivesse inscrito, eu não ia precisar pedir. Então vamos lá, se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, vai lá no Instagram é @geral.pod. Chega, compartilha lá também, segue a gente. Manda quem você gostaria que a gente trouxesse aqui. Aliás, marca a pessoa. Porque se a gente chegar, de repente a pessoa não vai querer vir. Agora, se você falar, de repente você vai convencer aquela pessoa a vir aqui bater o papo com a gente. E aqui você sabe, geral pode participar. Então não precisa ser famoso, não precisa ser bonito, não precisa ser rico. Só precisa querer bater papo aqui com a gente, beleza? Vai lá no Instagram também, no Instagram não, no TikTok, senão o Matheus me agride. O TikTok, lá não tem dancinha no TikTok. Mas lá é legal também. E se você quiser gravar o seu podcast, produzir o seu conteúdo, o seu canal aqui, ó, QR Code na tela, é só você procurar a gente vai ter um enorme prazer de conversar com você. A gente vai tentar transformar a sua ideia, o seu sonho, em conteúdo, onde você consiga furar a bolha, onde você consiga falar com o seu público da melhor forma. Maravilha? Hoje a gente está recebendo, ó, sabe aquelas conversas que quando eu falo aqui, os bastidores foram legais? A gente sente energia é um negócio que a gente sente muito rápido. Tenho certeza que você vai gostar, que a energia já bateu aqui. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui do assunto que você sabe que é o assunto que eu mais gosto de falar, que é televisão, arte, cultura. É o papo leve, tenho certeza que você vai se amarrar. E, principalmente, que a gente vai ter aqui, de repente, vai ter uma nova visão, porque quem conhece ele, o cara é galãozão. O cara é bonitão, 2 metros de altura, porra, todo estiloso, mas tem muita gente que acha que parou por aí. E esse é o legal aqui do Geral Pod. A gente consegue conversar com as pessoas e descobrir um pouquinho mais do que a gente está vendo. E é com enorme prazer que eu recebo aqui Daniel Del Sarto. Salve, salve, pô, Mandarini, bom demais estar com você. Salve, galera do Geropod, prazerzaço estar aqui, ainda mais com essa apresentação luxuosa. Tomara que a gente faça jus aí, pelo menos com a altura de 2 metros. Mas pô, o cara com maior presença, alto astral, sorrisão estampado. A gente gosta assim, quando a gente recebe as pessoas aqui é a nossa casa. Bom demais. E eu fico muito feliz de ter você aqui, pô, cara. Prazer meu receber essa energia ao chegar aqui. Eu acho que é isso, né? Se a gente perguntar, pô, mas não tem problema. Então, lógico que tem problema pra caramba, mas se a gente dá um sorriso e agradece, né? Cada passinho que a gente dá, imagina, poder sair de casa, se arrumar para vir encontrar um parceiro para trocar uma ideia que não conhecia ainda, né? Conhecer um lugar legal e a gente poder trocar ideia, falar da nossa carreira, do que a gente ama na vida. Então, acho que é maravilhoso. Então, é bom demais estar junto. Espero que vocês também surfem nessa onda com a gente aí. Que bom. E é tão legal que as conexões vão acontecendo que eu aqui não tenho pauta, não tenho papel, não tenho nada. Aqui o papo é aqui. E aí você está fazendo hoje um projeto que é justamente falando de anos 80, vivendo anos 80, que é a minha pegada, que é assim, quando eu vi que você estava nesse projeto, já acompanho a tua carreira há bastante tempo, mas quando eu vi que você estava no projeto comigo, eu falei, cara, esse cara tem que trazer para cá. Bom demais. E aí, me conta logo, já começa contando principalmente de onde foi essa ideia, você que tem 49 anos. Exatamente, né? 7'4". Viveu o esplendor daquela maravilha que foi os anos 80. Né? Pois é, vivi a adolescência ali, né, nos plays dos condomínios, aquela vibe toda de anos 80 mesmo, festinha no play, festa americana, dança da vassoura, música lenta, fita cassete, gravando programação da rádio. Cara, então acontece o seguinte, tem uma sugestão legal aí pra você trazer pra cá o meu sócio, Luciano Viana. Já tá convidado. Que é o criador da Festa Ploc. Pô, que maneiro. A festa que tem 20 anos já, né? Já a maior festa retrô da América Latina. Inclusive, já vou fazer uma propaganda para ele. Tá rolando a Festa Ploc todo sábado no Colinda, ali no New York City Center. É lindo, é gigantesco o Colinda. A gente marcando essa festa aí. Então, e aí todo sábado tá rolando lá, começou semana passada, então segunda edição agora sábado. Não tô junto lá toda vez, então você achar que vai ver o Daniel lá, não vai ver, mas você vai ver a Festa Ploc, vai ver o Luciano Viana, e sempre que eu tô no Rio, quando eu tô tocando, eu vou lá para dar um alô, mas lá é DJ, entendeu? Então eles tocam os sons, a galera dançando, tem o Michael Jackson, tem a Xirra, tem uma brincadeira, e é alegria, né, pra galera 40 a mais, que quer estar num lugar que você come uma paradinha gostosa, num restaurante bonito, comida boa, e depois a luz muda. E aí você vira uma boate. Cara, que maneiro. Então tá feito aí, Luciano Viana, beijo pra você. Depois você me paga lá o Pix na conta. E já tá convidado, Luciano Viana. Luciano, pode vir, vou pegar os contatos aqui. Você já é nosso convidado. Quero muito trazer você aqui. E aí, Luciano Viana,
que foi sócio do meu empresário na música, Marcelo Reis, uma vez ele fala pro Marcelo, pô, vamos fazer alguma coisa com o Daniel é o cara da novela, o cara da TV. Desculpa, quem sabe a gente não faz um projeto. E aí eu criei para ele música, Daniel Del Sarto canta novelas. Então a gente fez, eu fiz meio que um show roteirizado pro Rival e pro Circo Voador, que misturava um pouco de música, texto, só que assim, muito dinâmico. Tipo, sempre tem música rolando. Tem uma introdução que falou, pô, essa trilha aqui da novela 1982, Sol de Verão, quem se lembra, aquele casal apaixonado e blum, dá-lhe música. E aí o Luciano ficou impressionado, porque eu fiquei estudando aquilo no estúdio, ensaiando, fiz o roteiro, era um show de 1h05, redondo. Quando a gente fez no Rival, ele falou, cara, parece que tu já tá fazendo isso há meses. E a estreia foi aqui, eu falei, foi. Ele falou, pô, maneiro, vamos fazer no Circo. Aí fizemos a versão menor no Circo. E logo depois, o Teatro Fashion Mall estava mudando a administração. E aí, o novo administrador procurou o Luciano. Falou assim, Luciano, pô, você não quer trazer um espetáculo para cá, já que você tem negócio dos anos 80 e tal? Aí o Luciano me liga e fala, vem cá, o que você acha de estrelar o musical da Festa Ploc? Eu falei, acho que não vai rolar, sacou? Porque eu acho que não sei se eu tenho muito a ver com isso. Olha a doideira, né? E ele falou, não, mas vamos fazer. Aí a gente sentou para conversar. Quando a gente sentou para conversar, eu já comecei porque o que você falou, né? A energia vem. Então eu estava com o computador, já comecei a fazer a abertura do espetáculo, enquanto ele conversava com o Marcelo. E já é o nosso texto hoje. Então, falar, luzes piscam, imagem do De Volta para o Futuro, pisca Caça Fantasma, pisca isso, pisca aquilo, telão projetando, e de repente o apresentador, o Daniel, entra dizendo, bem-vindos aos anos 80! E isso é a peça hoje. Então, o Luciano foi para o exterior, a gente ficou meio que falando online, eu fiquei ali mergulhado, a gente tinha uma lista de 300 músicas, que a gente poderia colocar, porque é muita coisa, né? Muito plural os anos 80. E aí eu fui entendendo que o mais legal era que eu conseguisse contar uma história que eu tivesse vivido, histórias que eu tivesse vivido, porque no final das contas, o que é pessoal, ele está em todos. Sim. Se você quer falar para todo mundo, você não fala para ninguém. Mas se você conta um pedacinho da tua história, aí o outro fala, cara, eu vivi exatamente isso. Então a gente começou a trazer. Aí Lucas Abud, que é um grande amigo meu, já foi de gravador, agora está trabalhando no agronegócio lá, no Nordeste. Ele foi assistir o espetáculo na temporada de estreia e ele falou, Dani, quando você conta as tuas histórias, o negócio brilha mais. Aí eu coloquei mais histórias, porque a gente tem um espetáculo que ele é quase como a linguagem não é do DJ, como é que eu vou te falar? Porque assim, a gente tem um espetáculo não é engessado. Então a gente tem blocos costuradíssimos e você não sabe aonde começa a música e onde começa a história, porque às vezes está rolando uma música e aí quando vem a segunda parte da música, a banda continua tocando, o telão continua rolando, mas eu conto uma história. Por exemplo, a gente está falando de Billy Idol, está falando das festas, porque tinha um grupo. Nas festas tinha um grupo definido. Tinha a galera que ficava sentada com vergonha. Isso aí. E tinha a galera que ficava dançando loucamente. Aí eu falei, quem dançava? Você dançava loucamente? Não. Você ficava envergonhado sentado. Eu ficava ali eu ficava tentando fazer umas piadinhas um dos outros. Para poder usar a mente, já para trazer. Eu ganhava no bom humor. Uma versão dos 80 do nerd. Né? E eu era o dançante, eu era maluco, era empolgado, cheio de energia e tal. E aí tinha umas músicas que tiravam a gente da cadeira, né? E aí começa a tocar. A banda tá tocando, eu tô falando. E essa música começava com uma guitarra e não sei o quê, e a gente dançava. Aí nessa eu já coloco uma luva de Billy Idol. Tudo é muito assim no espetáculo, entendeu? Aí bota e começa a cantar. On the floors of Tokyo. Aí Billy Idol na terra. Mas e a reação da plateia nesse momento? A galera fica louca. Fica louca, né? A galera dança, eu digo no começo da peça, né? Porque a gente faz uma linguagem de viagem no tempo, de verdade. Então é imersivo. A gente tem batida do Oswaldo, a gente dá no intervalo do adulto batida do Oswaldo, que para mim nada mais anos 80. Porque meu irmão, que é o Marcos, que tem 14 anos a mais que eu, ele me levava, quando eu tinha ali 14 anos, começando ele me levava da cachaça, ele me levava num fusquinha que a minha mãe tinha, ele me levava para a batida do Oswaldo, que estava namoradinha. Eu não bebia batida, mas ele me levava e eu ficava ali naquele ambiente. Para quem não conhece Rio de Janeiro, barrinha, batida do Oswaldo, lugar clássico. Ficava um monte de carro atrás do outro, cada um com seu sonzinho. E ali também tinha muitos motéis em volta. Então a galerinha lá tomava batidinha e tal. O Romeu, meu grande amigo, nosso parceiro na peça. Então a gente distribui batida do Oswaldo. E voltando ali à Vaca Fria, eu digo pro pessoal, eu entro pela plateia e falo assim, a gente vai viajar no tempo.
Vamos junto. Montamos uma máquina do tempo aqui. Aí nego Rio falou: você tá rindo, você vai ver. Montamos a máquina do tempo aqui. Como é que funciona? Aí eu explico, falo: olha, enquanto a gente não chega lá, fica sentado. Mas quando a gente chegar nos anos 80, você pode ficar de pé. Você pode gritar, você pode chorar. Na dúvida, você pode aplaudir. Abraça quem você quiser, só não atrapalhe o colega, dança ali no canto. Porque é uma peça show. Né? O Domingo Catártica. O Domingos Oliveira, que é o meu padrinho no teatro, né? Já falecido, grande Domingos Oliveira, dramaturgo, o Woody Allen brasileiro, pô, um cara fantástico. Me dirigiu em Confissões de Adolescente. Então, você falou que quando arrepio vem que eu gosto. Ah, que maneiro. Porra, quando você fala de Confissões de Adolescente, pra quem não conhece, isso é um formador de caráter da nossa geração. É isso aí. Maria Mariana, não é? O Diário de Maria Mariana. E eram as nossas crushes. É isso aí. Não é? E quando eu entrei, houve uma reformulação no elenco, então foi o Confissões que eles chamaram de Confissões 2000, apesar de não ser 2000 ainda, mas aí entrou Débora Seco, super novinha, com cabelo curtinho, Maria Ribeiro, Carolina Dickmann e a Fernandinha Badawi, que já era do elenco anterior, se juntou a nós. Então eram as três novas que estavam explodindo na televisão, a Fernandinha Badawi com uma super experiência de teatro, e eu entrei substituindo o Alexandre Vaz, que era o cara que meio que criou aquela linguagem. E aí eu entrei em contato, cara, com o universo do Domingos Oliveira, que é fantástico. E ele cuidava do Teatro Planetário da Gávea, que ele chamava de Redondo, que é um teatro de arena. E eu comecei a assistir as peças daquele homem fantástico de teatro e a maneira que ele abordava o teatro. Mas peraí, você é de onde? Eu nasci em São Paulo, vim para o Rio com 7 anos. Tá. E aí você começa a ter esse contato com o teatro intuitivamente, já vem de família? Não. Foi contigo mesmo? Foi comigo mesmo. E aí, esse contato com o Domingos foi com quantos anos? Foi, cara, com 22 anos. Aí muda tudo. Muda tudo, porque eu, desde os 16, eu já tocava na noite, da Tijuca. Ah, tá. A escolha por ser músico, ela veio com 13 anos. Comecei a estudar violão, falei, eu quero cantar para as pessoas. Antes do ator? Antes de tudo. Aí comecei a estudar violão, 16 anos, eu agoniado, queria tocar. Me jogava, a primeira vez que eu toquei, tinha um clube na Tijuca, que não é o clube da Tijuca, que hoje tem muita festa, muito tirou. Não é o Tijuca Tênis Clube. Era na Conde de Bonfim, mas bem mais lá para baixo. Não vou lembrar que clube que era. Municipal? Não era o municipal, não. Era um clube menorzinho à direita. Depois até tem que olhar, porque eu nunca contei essa história. É uma história inédita, por incrível que pareça, nunca me lembrei. Mas a primeira vez que eu toquei, subi no palco para tocar, eu tocava 2 músicas só no violão. Só que eu fui lá, os pais do amiguinho levaram para ver esse show, tinha um cara tocando. E aí eu tava louco pra tocar, meu amigo falou, vamos falar que é teu aniversário. E pedir pra você tocar uma música, entendeu? Eu falei, vamos. E, cara, aquela sensação, aquela adrenalina me viciou pra sempre. Não, tu subiu no palco... Subi no palco. Cara dura mesmo? Aí eles falaram com o músico que tava lá. Aí o músico foi super simpático, imagina, um moleque ali de 13, 14 anos. Aí o músico falou, que legal, pô, tô me lembrando da minha infância, aprendendo violão, tá aqui o Daniel, fiquei sabendo que é aniversário dele hoje, e que ele queria tocar uma música. E ele tocou... Então eu queria chamar ele aqui pra tocar uma música. Aí eu pensei na época, eu falei, pô, eu sei tocar uma música dedilhada, que era muito mais difícil, e eu sei tocar uma música de mão cheia. Vou tocar de mão cheia para não ter grilo, pra não brincar, entendeu? E essa música tá no espetáculo. Qual é? Que é o Faith, do George Michael. Pra quem não leu, eu vou dar uma palhinha. Bora, pô, deve. Que é isso aqui, né? Que era o... Well, it gets to be nice if I can touch your body. I know not everybody got a body like you. Oh, but I gotta think twice before I give my heart away. I know that all the games you play, because I play them too. Because I gotta have a faith. Caraca, muito bom. Ele já subiu, já ganhou assim, cara. Cantei o Feito ali, me tremendo todo, e falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero cantar para as pessoas, porque é o que você abriu falando de energia, né? E eu acho que a gente é isso, a gente é essa centelha aí, pulsando no universo, que eu chamo de um sonho perambulante, né? Porque a gente é um sonho perambulante, todos nós, a gente só é sonhos a realizar. E aí eu vi que, pô, como era legal eu poder transformar com o meu tesão, com a minha vontade de cantar, de passar alegria, de passar uma energia, de fazer a pessoa se emocionar, chorar, né? Ou alguma coisa assim. Falei, cara, isso é o que eu quero fazer. E o ator veio muito depois disso. Mas aí quando você acabou a música, tocou tal, aplauso. Como é que foi esse primeiro aplauso? Como é que foi a primeira reação do público? Isso foi o que te fascinou? Ou foi o palco? Foi o quê? O que me fascinou foi o fato de poder estar ali.
Então, assim, o que veio depois, porque eu acho que eu estava tão nervoso, né? Tão nervoso que assim foi meio que uma catarse. Você tocou ali se preocupando em não errar, em fazer o mínimo possível direito, né? Porque eu estava recém aprendendo violão. E aí fiz aquilo ali, foi uma emoção incrível. Eu falei, cara, eu me viciei, eu quero fazer isso, eu quero tocar. Tanto que aos 16 anos, né, que alguns anos depois eu já tinha muito mais repertório, porque eu viciei o violão, então eu ficava todo dia, voltava da escola, queria aprender música e queria aprender coisa, era meu parceirão mesmo. Churrasco da escola, acampamento. Fui suspenso do Instituto Guanabara, porque o recreio eu levava o violão, virava um show. E aí o recreio virava uma festa, e as pessoas não queriam voltar para a aula. E era a época do filme De Volta para o Futuro, que ele faz uma coisa assim, né? Lembra que ele fazia uma festa? Meu bonequinho tá chegando, pô. Vai chegar daqui a 2 ou 3 dias. Então, quando o Luciano vier aí, já vai ter o bonequinho. Vai ter. E aí, inclusive, o cara que tá passando também um desafio complexo na vida, né? Parkinson. Exatamente. Pô, me escapuliu o nome dele. Michael J. Fox. Michael J. Fox, exatamente. E tem um vídeo dele que viralizou ele falando isso, né? Ele, todos com os efeitos ali do Parkinson, falando como é que ele lida com aquilo. É uma aula. Eu vi uma matéria sobre ele uma vez também. Ele é um cara espetacular. O que eu acho que a gente até agora tem mais ou menos 3 dias, perdeu a Brenda, não lembro qual é o nome dela. Exatamente. Do Barrados no Bairro. Cara, isso me faz... Eu não sei se você tem essa mesma sensação. Quando eu vi o Michael J. Fox, quando eu vejo isso da Brenda e outros ícones que a gente teve da nossa idade, eu tenho 47. Então, assim, quando acontece alguma coisa dessa, cara, me sensibiliza de um jeito. Ou então, quando fica muito tempo sem ver a pessoa, e aí eu revejo e falo assim, caramba, eu me enxergo ali, eu falo, caramba, claro. olha aquele ícone. E eu não consigo ver, não sei se você tem essa percepção, eu não consigo ver essas pessoas como velhos. Sim. Eu consigo enxergar exatamente como eu enxergava 30 anos atrás. Eu acho isso muito legal. Eu acho que essa... A importância que a gente dá a esse momento, aos anos 80, eu sou um apaixonado pelos anos 80, mas as pessoas, né? As relações, a importância que tinha. Eu tenho ali atrás um monte de brinquedos meus, mas um Playmobil. Eu fico pensando assim, eu tinha um monte de Playmobil. Então, eu lembro dos meus brinquedos. Eu lembro do Balão Mágico. Você falou de Festa Plock. Eu tenho ainda o DVD, vou trazer para quando o Luciano vier aqui. Eu tenho o DVD da Festa Plock, que é o He-Man na capa. E aí, quando eu vi a Simone há pouco tempo passou por um processo de câncer, e aquilo parece que é uma pessoa da família. É muito intenso isso que a gente tem, essas lembranças. É muito intenso, concordo com você. E para mim, é dúbio no sentido de que eu também tenho aquela memória fresca dessas figuras importantes naquela flor da juventude e, ao mesmo tempo, também, quando eu vejo passando por problemas de vida adulta, né? Isso aí, problema se Deus quiser, de vida adulta, porque a gente sabe que tem muitas crianças que passam por problemas sérios também, é uma tristeza, mas eu digo a vida adulta quando você não tem mais aquela juventude, aquela capacidade toda. Boleta contigo, exatamente. Isso tem na peça, nessa hora do Billy Idol que eu estava contando aqui, é exatamente isso. Eu falo, cara, a gente dançava tão loucamente, a gente pulava, e hoje eu sei, não era o joelho bom, não era a coluna boa, era a leveza de não ter um boleto para pagar. É isso aí mesmo. E você acabou de falar, é isso aí, entendeu? É isso aí, nenhum boleto para pagar. Então, vida de boleto, e aí você vê a galera passando por isso. E por isso que eu te falei que é dúbio, tem aquela admiração, aquele carinho, e tem também, eu ouso dizer, porque é verdade, um pequeno pesar que é pelo outro e é por si mesmo, porque é o espelho, né? Sim. Porque o Cadu Molho Eterno fala isso para mim, ele falou, cara, eu não me vejo, ele fala assim, eu não me olho muito no espelho, porque o Cadu que eu sou, que eu sinto, é o Cadu de 28 anos. E quando eu me vejo no espelho, eu tomo um susto, eu falo, pô, esse cara não sou eu. Então, quando eu vejo essas figuras, né, e a mim mesmo, obviamente, eu falo, caramba, olha como é que o tempo realmente, como diria o mestre Cazuza, não para. Não para. Então, isso mexe comigo dessa forma. E quando eles se vão, então, que é um pedaço nosso, e você vê que a nova geração, os novos tempos, e tantos grandes poetas e autores já escreveram sobre isso, mas ela vem esse tsunami, né? Que é a nova geração, que é a nova tecnologia, que são os novos costumes, e aí a gente vê os nossos pais falando. Eu vejo a minha mãe quando ela estava se arrumando para trabalhar e botava uma rádio e aí tocava uma música da época dela, You Never Close Your Eyes. E aí minha mãe passando a maquiagem, chorando.
E eu falando, mãe, por que você está emocionada? Eu com 11, 12 anos, ela falou assim, filho, isso aí é muita lembrança. E aquela sensação que a gente tem de falar assim, que coisa engraçada ela chorar por uma música, e a gente tão novinho, não sabe nada, inocente. E hoje a gente passa por isso. Eu tô vivendo, você tá falando isso, cara, eu tô até emocionado, porque eu tô vivendo exatamente essa fase. Porque eu tenho um filho de 15 e um filho de 13. Então, o meu filho de 15, ele foi agora na primeira balada dele, assim, ele já ia muito matinê, vai pra casa dos amigos, mas foi o primeiro show que ele foi sozinho, de virar madrugada. Qual foi? No Alma, no festival de trap, aqui no Rio Centro. E aí, eu tava até falando com o Matheus, que é padrinho dele, e aí ele virou à noite lá, saiu de lá às 6 horas da manhã, com os amigos. Olha só. E aí eu falei, cara, que é a primeira. Mas aí tem umas 2 semanas atrás, que ele foi para uma resenha, que eles chamam agora, e também ficou de madrugada. E aí o meu outro filho de 13, o Theo, 12 para 13, vai fazer 13 agora. Tem 2 semanas que o irmão tava na resenha e ele tava com a gente lá, eu comecei a botar, ele adora música. E ele, pai, me ajuda a montar como é que chama de setlist? Não, como é que chama? Minha playlist do Spotify. Legal. E aí ele começou a pedir umas músicas, algumas que ele gostava, que ele via. Aí o moleque tem Cazuza. Olha só. Ele tem. Aí eu mostrei pra ele Simone, eu mostrei pra ele tudo, Michael Sullivan. Que legal. Eu comecei a mostrar pra ele uma galera, assim, o moleque ficou apaixonado. E ele ama Michael Jackson, mas ele amava Michael Jackson mesmo. Aí eu comecei a mostrar Jackson 5 pro moleque. Cara, e o moleque entrou numa vibe. Eu fiquei emocionado na hora. Porque ele estava sentindo ele estava reconhecendo uma coisa que eu estava reconhecendo, então eu estava voltando. Sem dúvida. Cara, e essa experiência que você falou, exatamente, eu me senti, que nem tua mãe falou agora. Dá uma emoção de você estar diante do teu presente, mas você está vivendo também uma coisa que foi o teu passado, a tua história, né? Total. Porque quando a gente fala de presente, aliás, quando a gente fala de passado, não é que o passado ficou lá atrás. O passado pode ser um passado muito presente, e aí podem chamar de saudosismo, podem chamar do que for. Nostalgia. Mas não é a história que foi escrita, né? Nossa história que tá ali. Lógico. E a música e o teu espetáculo, acredito, eu vou assistir da próxima vez que tiver. Mas assim, eu acho que essa importância que tem a música, os símbolos, as novelas, para quem tem essa sensibilidade, é impressionante. E é interessante tudo isso que você falou, né, na esteira do que eu contei da mamãe se arrumando, se emocionando, porque quando você apresenta para os seus filhos algo que tem tantas memórias agregadas, tanta energia naquilo, aquilo chega com um pacote diferente, aquilo chega com peso, com níveis diferentes. Então, quem está recebendo foi como a sensação que eu te falei que eu tive lá. Falei, olha, que engraçado, ela está chorando por isso. Você é estranho, mas você fala, tem um negócio aí, tem um negócio acontecendo aí. E aquilo fica gravado na sua mente, você fala, um dia eu vou entender, um dia eu vou ter o Bluetooth para ler essa energia. Então, isso acontece na peça, porque os pais levam os filhos, os avós levam os netos, é uma peça para a família, tanto que a gente fez questão de escrever uma peça adulta com censura livre. Então, eu consigo fazer humor pra caramba, as pessoas rolam de rir, se emocionam, sem precisar falar uma besteira. Então, assim, tem piadas que têm níveis diferentes, lógico, que aí a criança que estiver ali, por exemplo, na hora que eu estou falando que tinha música lenta, eu falo que eu convidei ela para dançar, a gente está dançando, e aí só que a festa é na casa dela, então os pais dela estão na sala vigiando a gente como se fosse um esquadrão do FBI, o pai, a mãe, a tia, mas está tocando aquela música lenta, There comes a time when we hear a certain call, e eu dançando e tal, e aí nessa hora cresce um novo sentimento entre a gente. É bom, pronto. Então a criança fala, pô, ele se apaixonou. E o adulto entende, entendeu? Então a gente quis trazer uma coisa gostosa para toda a família. E essas informações, voltando ao que a gente estava falando, elas vêm com um pacote, elas vêm num combo que quem está ali naquele teatro entende, por isso que é imersivo. Pode não ter vivido aquilo, pode ser o Theo, 12 para 13, ou isso aí. E só que ele tá vendo um negócio ali e ele tá sentindo, porque a emoção é que nem um cheiro. Ela chega pra você, ela te arrebata, então ela fala, de repente você tá do lado dele chorando, abraçando a mãe dele ou abraçando a sua mãe, porque fala, cara, isso aí, olha a gente aí. E aí ele fala, pô, tô dentro de um negócio aqui que é diferente. E que aí eu tenho que puxar uma crítica que eu sempre faço, que eu digo que é uma autocrítica, porque vivemos a era da internet, vivemos a época do scrolling, vivemos a época do cérebro acumulando lixo, da superficialidade, que aí ele entende que ali existe uma salvação para ele.
que não é só aquela tela preta que tá passando um monte de coisa de um monte de Uhum. gente que ele não sabe onde é que é, quem que é aquela pessoa, que história que é aquela pessoa, mas a pessoa tem um texto ali pequeno ou tem um negócio engraçado e a gente vai ficando superfície. E quando vem alguma coisa que te puxa para o que a gente é, que a gente é amor, a gente é coração, a gente é emoção, a gente é arrepio. Isso aí. Como você falou, eu tô aqui falando, eu tô sentindo arrepio aqui, é. é toda hora. Entendeu? E um livro que eu li, que era de uma senhorinha, que já deve ter até ido para outro plano, americana, ela fala assim, o arrepio é o que te conecta com o teu melhor. Quando você tá arrepiado, você tá conectado com o teu eu integral. Né? O teu eu que é tudo, que não é só esse encarnado aqui, seja lá se você é católico, se você é espírita, mas tem algo a mais. Sim. Se é Deus, se é Buda, se é Energia, Oxalá, o que é? Não importa. entendeu? Mas tá ali. E a gente precisa disso. Entendeu? A gente precisa disso. Por isso que a inteligência artificial é sensacional, mas ela é uma assistente para seres plenos. E a plenitude, meus amigos, está cada vez mais complicada. Então a gente tem que buscar esse lugar onde a gente recebe coisas com pacote. E aí, isso é o pai apresentando uma canção para o filho, é a mãe trazendo uma emoção para o filho, que o filho não tinha como conhecer se não fosse as lágrimas dos olhos daquela mãe que tem aquela emoção para trazer aquela parada. E aí o cara fala: tem um negócio aí, tem algo a mais. E aí é para isso que a gente vive. Pô, isso é bom demais. Porque realmente, quando a gente passa, isso que você está falando, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quando a gente passa para alguém a nossa visão, a nossa emoção, você não está entregando só o produto em si, você está entregando também o teu coração. E é exatamente isso que eu senti. Talvez por isso que os meus filhos tenham recebido dessa forma. Porque eles viram ali a minha emoção, dos meus símbolos, dos meus. Eu sempre valorizo muito a pessoa. Eu valorizo muito. Eu tenho ídolos, eu tenho ícones, eu tenho pessoas que eu gosto de biografia, que é cheio de biografia. Eu amo biografia, cara. Eu acho que isso faz toda a diferença na nossa vida, porque a humanização. Porque eu gosto tanto de ter o Genopod hoje, quando eu estava no jornal, a mesma coisa. Eu gosto de humanizar, eu gosto de conhecer pessoas. E é muito importante quando a gente consegue se desnudar para conhecer aquele tipo de gente sem. E hoje está cada vez mais difícil, né? Hoje a gente. Primeiro que as pessoas se mostram muito pouco, elas mostram aquilo, só que aquilo que convém a elas. Do filtro para lá, do filtro para lá. Tudo autoeditável, né? Um negócio que complica muito. E eu acho que você, como um artista completo, você percebe isso de dentro, eu estou percebendo isso de fora. E aí a gente tem peças, você falou de Confissões de Adolescente, tem o quê? 30 anos? 30 anos. No ruim. No ruim. 30 anos. 30 anos. Que a minha geração assistiu, mas se passasse hoje, talvez fizesse o mesmo sucesso. Sem dúvida, porque fala do primeiro beijo, tinha uma cena do primeiro baseado, né? Que é engraçadíssima, que é a Ingrid que escreveu, a Ingrid Guimarães. Ingrid Guimarães que segue sua carreira no cinema aí arrebentando. E sai dali para outro fenômeno do Cócegas. Isso aí, Cócegas, exatamente. Né? Ou seja, cara, é uma geração. E não é saudosismo, cara. Eu fico pensando assim, não é saudosismo, é que você vê a quantidade de talentos. Sim. E como os talentos eram desenvolvidos. Porque não adianta meu cara ter o talento e não desenvolver. Não ter oportunidade. Ou ele falar assim, até tem gente hoje, artistas hoje, tanto cantor, ator, tudo, que tem até talento, tem muita gente de talento, mas o produto com o qual eles trabalham hoje não permite que desenvolvam o talento deles. Você ao longo da tua trajetória, que bom que você está num produto como esse, que você pode desenvolver essa tua sensibilidade, esse teu talento, mas eu fico pensando pro artista completo como você, como deve ser frustrante determinados projetos e determinadas limitações sem dúvida. que os artistas têm hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje e sempre, né? Porque a minha mãe sempre fala um negócio que ela fala assim, para você, para qualquer pessoa, né? Não você, Daniel, você, mas pro artista, pro cara, pro profissional, ele acontecer no ambiente, ele tem que ter a permissão de quem está ali. Então, assim, se você está numa novela, né? Eu que fiz algumas novelas, estreiei na TV, junto de medalhões ali, então eu entendi muito bem o que era isso, porque se o cara te abraça e ele te abre espaço para aquilo, você vai. Mas se não, você está preso ali, você está limitado, né? O teto está batendo na tua cabeça. Exatamente. Desde limitações técnicas até mesmo, às vezes, colegas que falam assim, não, calma, você está indo demais.
segura aí tua onda, né? Tipo, porque Mas como dica ou como incômodo? muitas vezes eu acho que tem as duas coisas, né? Tem o lado bom, que é um carinho, um apoio, um afago ali, e tem outro também que é o protecionismo, que é o lance que se a gente não tá muito, e isso é muito humano, né? Então eu vou dizer até melhor, não vou dizer se a gente não tá nos momentos em que nós não estamos em consonância com quem a gente é, com o que a gente construiu ali, você vai se sentir ameaçado. Uhum. Entendeu? Então aí você fica ameaçado porque tá chegando aquela galera jovem e tal, não sei o quê, bonita e gostosa e pá, e aí o cara fica ali, pô, quem tá vindo aqui? O que é isso? Não sei o quê. E muitas vezes os personagens jovens, isso agora é algo que está acontecendo muito pior, né? Agora na televisão tem até um movimento do pessoal lá do Montenegro, né? Que a gente vários falando da questão do etarismo, porque fica botando um monte de galera jovem, que é muito legal, se não fosse a Malhação, se não fosse a galera jovem entrar. Eu entrei numa novela, eu era jovem, fiz o meu protagonista em Desejo de Mulher, que agora está sendo reexibido no canal Viva. O DJ Nicolau tocava violão, cantava. Eu falo disso na peça, porque a peça são várias abas, tá, gente? Aqui é TVH bombando, mas você acompanha porque você é inteligente. Então, o lance é o seguinte, a gente fez, isso foi muito legal trabalhar com o Luciano, é muito legal trabalhar com o Luciano, porque eu sou essa explosão de coisa, e o Luciano é gênio, então ele organiza a bagunça. Então, logo no começo ele falou assim, Daniel, naquela primeira reunião que eu te falei, falou, cara, vamos fazer a peça em blocos. São alguns blocos. Bloco, músicas de novelas, músicas do Cassino do Chacrinha, os pseudo-bregas, né? Que maneiro. Músicas da cena infantil, que é o final da peça, é quando a nave vai lá para cima e você vê a galera te abraçando, chorando, soluçando, com a bala Juquinha que a gente distribuiu na boca, sentindo aquele gosto da infância e falando para você assim, eu estou vivendo uma experiência espiritual, o que está acontecendo aqui, que nem a gente sabia quando eu escrevi a peça. Só que aquilo ali a profundidade do negócio vai indo, vai indo. Quando você vê, você vai estar em Shallow Now, já era. Já tá lá no fundo, entendeu? Já foi. E você fala, meu Deus do céu, o que está rolando aqui? Pra gente é muito impactante. Tudo isso por causa daquela tua pergunta, né? Da frustração de você estar... Então, a peça, para mim, ela é essa salvação. Isso aí. Essa salvação onde, com quase 50 anos de idade, né? Eu comecei a peça 3 anos atrás, há mais de 45 anos, eu consegui fazer algo que, de fato, eu posso comunicar para as pessoas ali, compartilhar naquele exercício do artista, né, de entregar algo para alguém que não é para mim, né, a obra que você recebe, que você escreve, não é para você, é para o outro, né, alguma forma de você tocar o outro, de você ter um livrinho que chama Os Curadores do Espírito, que eu recebi esse livrinho, eu estava já no Confissões de Adolescente, era o ortodentista, e a secretária do ortodentista, que era uma super querida, desculpa não lembrar o nome dela, porque eu tenho... Agora eu não posso mais falar que eu tenho problema com nomes, porque eu estou lendo um livro de memória, e ele fala assim, não ensina para tua cabeça que você tem problema. Eu tenho uma memória maravilhosa, mas às vezes me faltam nomes. Esse nome, por acaso, eu não lembro. Mas vou chamar ela aqui de Marlene. Marlene. Então a Marlene, ela me deu esse livrinho, eu estava lá na recepção esperando, a hora do ortodentista, ela sabia que eu fazia teatro, que eu estava no palco, ela me deu esse livrinho. Gente, esse livrinho da Celina Fioravante, é uma escritora espírita, e é um livrinho fininho, chamado Os Curadores do Espírito. E simplesmente é um manual de instruções para quem escolheu, como nós aqui, essa carreira de curar o espírito das pessoas através do entretenimento. Então, esportistas, bailarinos, diretores de televisão, figurinistas, palhaços, todas as pessoas que, de alguma forma, com seu trabalho, ajudam a gerar alguma coisa, né? Limpar o karma da humanidade. O cara dá uma risada com o palhaço, o humorista, né? O roteirista. Então, a pessoa está precisando chorar, ela chora. A pessoa está precisando rir, ela dá uma risada. E até escrevi uma canção sobre isso. Tá na peça, não? Que está na peça. E que eu acho que vale a pena, com toda essa introdução, mostrar aqui pro pessoal. Que chama-se Super-Herói do Avesso. É o Super-Homem Avesso. Então, vamos embora. Que fala um pouco aí desse nosso papel de curadores do espírito. Visto a capa e toda a fé, miro o alvo e vou no susto. Meu destino é o que eu puder, giro o mapa e mudo o curso. Cada dia é um novo nó que eu desato a muito custo. Cada um sabe o tamanho do seu nó. Por ser viajante só,
Água e olho andam juntos. Cada montanha nova que eu quiser cruzar tem chuva forte, neblina pra enfrentar. E a sensação que o novo mundo conquistei desaba incessante em cada pódio que eu pisei. Todo mundo tem suas montanhas para subir, não é verdade? Só cada um é que sabe no fundo, dentro de si, o quanto custa levantar do chão depois de cair e prosseguir a sua escalada. Muitas vezes tendo desaparecido o tanto da confiança, depois de tanta perda, porta fechada na cara, joelho e canela ralada. Mas eu canto hoje e cantarei para sempre. Por uma parte nossa que guarda uma força sagrada que vem. Não se sabe de onde essa força vem, ou como, ou quando, mas essa força existe e vem. E quando ela vem, nossa, não se intimida por nada. E faz surgir em nós super-homens e super-mulheres sem capa. Os super-anjos do dia a dia, que vestem uniforme branco, ou roupa de palhaço, ou sapatilha de bailarina. Curadores do nosso espírito, que tem microfone, ou pincel nas mãos, ou são artistas de pena, papel e tinta. Super-heróis e heroínas disfarçados de simples seres humanos que se esforçam e vencem as tais montanhas e fazem voar os nossos pensamentos, alegram, emocionam, acalmam os nossos tormentos, fazem a gente rir quando a gargalhada é necessária e curativa, fazem a gente chorar quando o nó está estrangulando a nossa garganta, mas fazem, acima de tudo, a gente levantar, recomeçar e voltar a caminhar na direção do sonho que a gente tem e precisa realizar. Os curadores do espírito estão aqui. Ah! E a cada passo mais seguro que eu dou, a corda bamba dança menos sob os pés. A insegurança, o futuro, isso passou. E aquela montanha não era assim tão alta, não. Pô, aí, cara, o mais impressionante... O arrepio volta. O mais impressionante, quando você estava falando, aí você foi cantando e eu fui pensando, fui refletindo, né? E aí eu falei assim, e a montanha não tá tão alta, né? E aí você termina o negócio falando exatamente o que eu estava sentindo. Porque quando a gente vê... Porque quando a gente tem a pessoa que dá o pezinho, né? Quando você tem o cara da cordinha que te ajuda puxando. Exatamente. Né? Quando o outro vai, pô, minha mochila tá pesada, vamos comigo, o cara segura a tua mochila pra subir. Exatamente. A montanha ela fica menos alta, né? Exatamente. Cara, que coisa linda, parabéns, cara. Obrigado. Muito demais isso. Obrigado. Tá no primeiro disco, quem quiser procurar aí no YouTube, Super-Homem ao Avesso. E aí tem essa história aí que permeia. E essa música tá na peça, por quê? Porque a gente fala de novelas, bloco novelas. E quando eu estou contando de músicas de novelas, que são músicas poderosíssimas, né? Inclusive é um momento que eu adoro, porque a peça, Mandarina, é muito feita com a plateia. É um teatro que a gente acredita que ele é feito com quem está ali. Então eu não vou trazer um negócio e entregar pronto. Não. A gente vai viver aquilo juntos. E cada dia vai ter uma cor. Essa é a magia do teatro, Sim, né? É. E aí, nesse momento da música de novela, eu falo, gente, para quem nasceu antes dessa revolução louca chamada internet e rede social, eram as novelas. Isso aí. Que diziam pra gente que a gente ia comer, vestir, discutir, conversar, pensar e, claro, que a gente ia cantar, dançar e chorar ouvindo. Porque música de novela fica no sangue da gente. Na alma. A gente não sabe que tá ali, mas tá. E aí acende a luz da plateia e fala assim, vamos lá, quem lembra aí uma música de novela? Fala aí uma música de novela, Mandarim. Eu gosto de Djavan. Djavan? Que me lembra Top Model. Oceano? Oceano. Você desarma em mim, eu oceano. Gosto de Dona. Dona é demais. Dona é a primeira. Quando eu apresento esse momento, eu falo assim, botei uma, vou começar aqui. Eu já falo, Dona desses traiçoeiros. E a trilha sonora de A Gata Comeu, tanto ela comeu meu coração. Tanto a nacional como a internacional né? A internacional, como é que é? O que tinha na internacional? Rock and roll, lullaby. Tem muita música dela. Eu tenho muita música dessa internacional fantástica. E tem
Criança presa, olha que legal, caramba. Acho que é Benito de Paula. Benito de Paula, o grande Benito de Paula, cara. Que eu quero trazer aqui pra caramba Que também. legal. Então... Pô, meu amigo, o filho dele é compositor também. Muito filho legal, agora, se eu não me engano. Então a filha dele teve uma cirurgia. Exatamente. Como eu vi que energia para essa pequenininha aí. Energia para ela. Como eu vi que ele está nessa situação, eu não quis incomodá-lo, mas eu vou depois incomodá-lo para que ele traga o pai dele. Venha com o pai dele aqui. Pô, esse cara é uma joia, né, da nossa música, cara. Isso que você falou da novela... A gente traz muita gente de televisão, que trouxe o Pedro Vasconcelos, que, porra, que legal. É um cara fantástico, maneiro. E foi um papo muito legal. E quando a gente fala de novela, a importância que as pessoas não têm ideia, né? Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas hoje não sabem primeiro o que é novela, as pessoas não têm noção do que é a importância da Globo. Porque a novela ela tinha esse poder mesmo, né, cara? Era um poder gigantesco. Eu estreiei na televisão em 2001, fazendo Sandy Júnior. Você foi namorada da Sandy, não foi? Foi namorada da Sandy. Maneiro. E aí, 6 meses de programa, o programa veio para o Rio e eu fiz um teste, fiz 4 testes e entrei na novela Desejo de Mulher, que foi meu primeiro protagonista. E aí eu conto essa história na peça, porque eu falo assim, gente, tudo bem que a gente está na década de 80, né? Já cantamos aqui várias músicas e tal, mas eu vou puxar a sardinha pro meu lado, aí entra a abertura de Desejo de Mulher. Pana. Os cidadãos e os vilões cabem. Maravilhoso. E aí eu falo, pô, nessa novela aí, a música tema do meu personagem é uma das músicas mais lindas do planeta Terra. Fala assim, quem souber cantar, canta junto. Desafinou um pouquinho, mas assim mesmo. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Então aí a plateia inteira canta essa canção, que era a música tema do meu personagem. Desculpa, falei fora do microfone. A música tema do meu personagem era essa canção, que era o Nicolau, e que o Denis Carvalho, diretor da novela, numa das reuniões que a gente teve, ele falou assim, vem aqui na minha sala que eu vou te mostrar agora qual é a música tema do teu personagem. Ele botou lá no som dele. Mas você não conhecia a música? Não, porque a música estava sendo lançada na novela. O acaso vai me proteger. E aí eu puxo essa sardinha, canto o Epitáfio, que para mim é uma das músicas mais lindas do planeta Terra. É uma música que explodiu, né? Fez o famoso crossover, que é quando você não tinha rádio de estilo, tocava em todas as rádios. E eu fiquei impressionado porque essa música já estava no Del Sarto Canta Novelas, né? Que eu comentei aqui. E eu não sabia. O Luciano falou assim, pô, não sei, música lenta. O Luciano entende pra caramba de música, de público e tal. Ele falou, pô, não sei, música muito lenta. Cara, essa música no Rival e nunca mais. Todo mundo canta a letra inteira. Não é uma letra simples. Não. Todo mundo sabe a letra inteira. E é uma oração, né? E aí canta essa música e aí termina a canção e fala assim, então, agora, continuando essa licença poética aqui nos anos 80, tem uma canção minha que veio na época dessa novela, porque foi para mim subir várias montanhas para pegar esse papel. Mas em que sentido que você diz? No sentido de que o personagem já estava escolhido, o ator, o Denis tinha escolhido já o ator para fazer esse personagem, só que o Euclides Marinho, que era o autor, isso eu fui saber depois, ele não estava 100% satisfeito. Ele falou, pô, cara, eu acho que o Nicolau é um outro cara e tal. Aí a Graça Mota, irmã do Nelson Mota, que era preparadora de elenco, estava junto com o Euclides ali aquele auxílio artístico para a novela, falou para ele, eu vou procurar o nosso Nicolau. Então ela fez um teste no Mirante do Leblon, quer dizer, fora do Projac, um teste não oficial, entre aspas. Uma captação ali. Moleque, só que o texto era gigantesco. Era o texto maior que eu já vi na minha vida. Eram 3 folhas de texto, olhando para a câmera. E eu, naquela época, eu estava ali. Tinha acabado de fazer o Cambay, que foi um musical grandioso, Chico Buarque do Lobo, direção do João Falcão, mas eu não tinha grana, tinha um Gol 1000 que estava sem o PVA pago, então não podia cruzar da Barra para a Zona Sul, sacou? Cada vez que eu morava na Barra, cada vez que eu chegava na Zona Sul, eu ouvia a música do... Aí então você porque se eu fosse pego na Blitz, que sempre tem na linha Maia, eu não tinha dinheiro para tirar o carro, não tinha dinheiro para pagar IPVA, eu diria eu tirar o carro do reboque. E aí eu me grudei naquele texto como se fosse a coisa mais importante. A única coisa que eu tinha era, de fato, a única coisa. Fui para o Mirante de Leblon fazer o teste. Eu lembro que como é que é o nome daquele cara que eu adoro, que sou fã dele, João? Que faz o Papo de Segunda. O Zé... Não, o grandão que pegou O grandão. Qual é o nome dele? Foi o Vicente. João Vicente. O João Vicente estava nesse teste, inclusive. É um dos caras que estava lá, não sei nem se ele se lembra disso.
E aí, cara, a galera que tava... Tinha bastante gente, então? Tinha 5 ou 6 meninos. Mas você já via, mas você, pelo teu currículo até então... Porque Eu só tinha feito Sandy Júnior. Não, só não. Porque Sandy Júnior foi um fenômeno. Cara, foi muito rapidinho, porque pensa, o Sandy Júnior, tudo bem, era só aos domingos, e aí você tava falando da força da televisão. É, cara. Tipo, eu fui ao ar a primeira vez num domingo. Como é que foi essa segunda-feira? Não, no domingo. Fui ao ar, 2 horas depois eu fui almoçar no Downtown, que eu acho que era Dado Bico, que era ali, que ficava um negócio de comida ali pra Galeria Gourmet, não? Galeria Gourmet. Bom pra caralho. Galeria Gourmet, que era um monte de comida e tal. Cara, quando eu entrei no Galeria Gourmet, 80% do restaurante já sabia quem era. Porra, olha isso, cara. Miguel, você já levantou, tirou foto um dia de audiência do programa, que era gigante. Mas mesmo assim, eu tava entrando pra brigar por um papel de protagonista, que nem eu sabia que era protagonista. Mas ela me deu aquele texto, quando eu cheguei lá, os outros colegas não decoraram o texto inteiro, porque era muito texto mesmo, só que eu grudei naquele texto. Aí ela falou pra galera, não, faz só a primeira página, tá bom. Uhum. Aí eu falei, porra, tem uma chance aí nessa parada aí, porque eu sei tudo. Ela falou, olhando pra tela, é como se você estivesse falando com a menina, era uma coisa de amor, mas era uma coisa de um cara sensível, porque o Nicolau tinha isso. O Nicolau, ele era um galã que ia ter várias histórias de amor, mas ele não era o pegador. Uhum. Ele era um cara sensível. Ele era um cara que tá saindo correndo para trabalhar, mas a velhinha vai entrar, cheia de sacola, ele bota picado no chão, disco no chão, ajuda a velhinha, diz oi pro porteiro. Um cara humano, um cara de bom coração. E aí eu era esse cara ali. Né? Porque você empresta, né? Você empresta o personagem. Aí quando eu fiz aquele teste, ela pegou essa fita, foi pra Globo e falou pro Euclides, achei o cara, isso eu fui saber depois. Né? Ainda deu um problema lá, porque já tinha escolhido outro ator. Depois esse outro ator veio a fazer parte da novela. O cara do personagem? Marcinho Killing. E aí ele depois entrou como um maldosão, que pra ele foi ótimo também na novela. Que ele entrou como um grande vilão. Uhum. Foi até melhor pra ele, porque ele já tinha uma experiência e eu não tinha tanto. E aí foi incrível. E aí, por conta de tudo isso que estou contando aqui pra vocês, eu tava com essa canção do Paulo Gouveia, que é um parceiro do meu primeiro disco, chama Desassossego, esse primeiro disco. E eu tinha essa canção sem letra, que é o Super-Homem ao Avesso. Porque com aquela vivência toda, eu indo para projeto... Mas a letra é tua também? A letra é minha. A letra é toda minha e a música é dele. Mas é uma parceria. É tudo nosso. Mas essa foi uma que ele me entregou melodia e harmonia. E eu fiquei com aquela parada. E eu falei, pô, isso tem que ser uma música fantástica. Não pode ser qualquer música. O Paulo me deu para fazer e tal. E aí eu fui, viajei. Eu já tava com essa base... fazendo Sandy Júnior. Entendi. Ficou comigo um tempo. E aí, com essa vivência do teste, aí depois vamos pro Projac fazer mais um teste. Aí faz mais um teste. Aí vamos fazer outro teste, entendeu? Então foram mais 2 ou 3 testes para confirmar que eu ia fazer o Nicolau. E aí, numa dessas voltas do Projac, passando até nessa região aqui onde é gravado o podcast, né, onde é gravado o pod, voltando aqui, tava um trânsito surreal para voltar para Barra, que eu morava ali... na Rua do Palace 2, o prédio que caiu ali, que é posto 5, né? Mas morava mais para dentro, aqui na Avenida das Américas. E eu tava voltando, violão sempre no carro, o trânsito parado. Eu falei, cara, já sei do que eu tenho que falar. Eu tenho que falar dessa jornada, do sonhador. Dessa jornada. E aí eu começou a vir a letra, várias estrofes do Super-Homem. Mas tu gravou, fez como? Eu anotando no carro, pegava um violão, dirige, não sei o que, não faça isso em casa. E aí cheguei em casa, comecei a e fiz várias estrofes, que eu tenho essa... Quando eu entendo do que eu quero falar, muitas vezes vem muito mais letra, e eu já sou um autor de letra grande, né? Você deu pra perceber. Então aí vem muito mais letra, e depois eu dei aquela... Editada. Aí mostrei pro Paulo, falei, Paulo, o que você acha? Ele falou, pô, legal, muda isso aqui, muda aquilo ali. Minha mãe também sempre dá um help, porque ela saca português demais, e tem uma escritora, uma psicanalista foda, Dona Ítala, beijo. Então, ela também, sempre eu mostro pra ela, falo, pô, essa concordância aqui pode melhorar tal coisa, e aí, bum! Nasceu o Super-Homem Avesso. E por tudo isso, que é uma história grande que eu estou contando aqui, na peça é só um pedacinho, por isso essa música está no espetáculo. Não, faz todo e essa música, é o que eu digo, sempre alguém vai ser ajudado por ela. Porque ela não é uma canção... Eu escrevi essa canção para me salvar, porque eu passei várias situações ali, desempregado, sem grana para pagar, né? Mas depois desse momento, antes disso. Depois foi milionário. Não, cara, porque o primeiro salário que eu tive na Rede Globo era R$1.200, na época. Que era como se fosse hoje. 10 mil hoje. Como se fosse 5, 6, cara. Porque era um dinheiro que mal pagava as contas da casa para morar sozinho, do Sandy Júnior. Mas daí quando você foi pro... Aí eu recebi um de R$300, R$400, porque não é assim. Você tem um planejamento de carreira dentro da emissora. E faz sentido, né? Você não pode pegar um cara que acabou de entrar
e cacifar o cara num salário gigante, até porque você tem outros ali. Não podia. Quais são os autores jovens ali? Quanto eles ganham? Quantas novelas o Cauã teve que fazer para ganhar o dinheiraço que ele ganha hoje? Quantos, entendeu? Então você tem um planejamento. Era o meu segundo projeto na empresa. Não podia. Então, e o Denis falou, ele falou, não, vou tentar um salário melhor, porque é o que eu te falei, essa grana, se a gente for pensar em valores de hoje, é uma grana que não cobria um aluguel de um AP. Sim. E não cobria contas básicas da vida, entendeu? Sim. Então, hoje em dia, para você, se você mora sozinho e tal, no ruim, você está gastando 7 mil, né? Isso aí. Então, era uma grana que não cobria, sacou? Mas aí você compensava, você completava com o quê? Baile de debutante? Aí é que entra Você o pegou negócio do baile. Aí a teve várias histórias loucas sobre isso, porque tinha um negócio do baile de debutante que ia ser a minha salvação, onde ia tirar dinheiro. Que o Denis falou, cara, o salário é ruim, não é o que você queria, mas você está na Rede Globo, você está na vitrine do mundo, que é o sempre que você falado, é o cara. Você vai ser o cara, não sei o quê. Então você complementa de alguma forma. Mas também não vai ficar fazendo um monte de baile, um monte de coisa, não precisa se dispersar. Então eu gravava de segunda a sábado, porque o Nicolau gravou muita história. O Nicolau puxava muita história. Puxava muita história. Então tem uma amiga que ela, quando ela viu no resumo, que tinha resumo de novela, viu, gente? Na época, você abria ali o Globo, segundo caderno. Tinha jornal também nessa época. Tinha jornal nessa época. Jornal. Resumo. Qual que é o jornal que você trabalhou? Trabalhei no Lance e trabalhei no Meia Hora. Que maneiro, durante muitos anos. Que legal. E como colunista, como repórter? No Lance eu comecei como estagiário e terminei como editor. Ó, que legal, cara. Que maneiro. E você sente saudade? Você ainda tem alguma proposta, algum projeto? Não. Eu amo o ofício e detesto o meio. E é proporcionalmente, é inversamente proporcional. Eu amo pra caramba o ofício de escrever, de me comunicar. Detesto pra caramba o meio. Entendi. E você, como jornalista, tanto tempo, você conhece o Mário Marques? Porque o Mário Marques. O Mário Marques, cara, ele era um dos caras ali do não era Amada, não, festival aqui de rock do Rio de Janeiro, um cara que escreveu, ele é sócio do Luciano Viana. Eles têm uma revista, agora eu vou ter que lembrar, calma, o cérebro já está também fritando. Mas ele também é dessa época, muitos anos de Globo, de Jornal Globo. Hoje em dia ele trabalha com marketing de políticos. Legal. Mas, porque ele também é desse meio todo aí e tal. Mas, enfim, a novela, cara, ela representava tudo isso pra gente. E pra mim, foi essa virada de chave, né? Porque veio confirmar a minha entrada na Rede Globo. E aí muda o quê? Em relação a quê? Novela... Passou a novela, no dia seguinte. Como é que é o dia seguinte? Cara, a novela nessa época, só a chamada da novela, que eu aparecia um pouquinho com fone de ouvido, porque o Nicolau era DJ. Isso eu também conto na peça. Ele era um DJ e já era, você vê como é que a galera que escreve, né, é muito visionária. A Glória Pérez tem muito isso, né? Ela falou de assuntos, imagina, ela fez um clone lá atrás. Barriga de aluguel, pô. Barriga de aluguel. Então ela já sabia o que estava para acontecer dali 15 anos. Né? No mínimo 10 anos. Então, o Nicolau já era esse DJ dessa cultura que a gente vive intensamente hoje, já pelo menos 15 anos, que dos super DJs. Né? Que o primeiro lugar da Billboard não é de um cantor compositor, é de um DJ. Tá aí David Guetta para falar um dos nomes, né? Do cara, e o cara que fez isso, né? Que ele pegou artistas da cena pop, trouxe para o eletrônico e falou: agora temos aqui DM. Para vocês entenderem, é nosso, entendeu? Então era um DJ Nicolau. Tanto que tinha uma cena com a Glorinha Pires, que era a mãe da Regiane Alves, que eu namorava na novela, que era um triângulo amoroso. Regiane Alves, Mel Lisboa. Tá bom, né? Bom demais. E aí eu vou para casa da Regiane Alves, do personagem dela, que eu não lembro o nome, e aí a Glorinha Pires fala: não, mas então, você faz o quê? Né? Aquele papo de mãe, ele é DJ. Ah, DJ? Mas quanto ganha o DJ assim por mês? Mãe, o que é isso? Aí eu lembro que o texto era muito bom. Aí vamos tentar valores de hoje, né? O pessoal que está assistindo deve ter visto essa cena já, não sei se já passou. E aí eu falo como valores de hoje, como se eu falasse assim: por mês? A senhora está perguntando? Por mês. Uns 30. Aí ela, 30 o quê? 30 mil reais. 30 mil reais? Mãe, o DJ, porque o DJ bacana, né? Que toca em casamento e tudo, né? O cara não precisa nem ser famoso. Mas ele faz casamento por aí. 2 por semana, exatamente. O cara faz um casamento e ele ganha isso. Então já era antevendo essa história. Mas na reunião de leitura, quando foram ser apresentados os personagens, junto do Euclides Marinho, autor, Denis Carvalho, toda a equipe da novela, né? A Mora Malte, né, era a diretora também dessa novela, queridíssima, e aí a gente conversando, e aí ele falou: você tem unha grande, né, que eu tenho unha grande, sempre tive por causa do violão.
Falei, não, eu posso cortar. Ele falou, não, mas você toca. Eu falei, eu toco e canto. Ele, toca uma música aí. Aí toquei uma música na reunião. Ele falou, pô, legal. Aí ele guardou isso. Como a trilha da novela era muito legal, ele fazia várias cenas onde o Nicolau cantava e tocava músicas da trilha da novela. E até o Super-Homem Avesso tá lá. Só que é o easter egg que chama, né? Que quando tem as coisas escondidas ali, né? Só que aí eu fiz só o arpejo. Entendi. É uma hora que o Nicolau tá chateadão, deu algum B.O. que eu não lembro exatamente qual que era, eu tô no meu quarto sozinho, e aí eu tô tocando o arpejo do Super-Homem Avesso ali, então quem conhece a música vai reconhecer. E aí cantei Marinheiro, se eu fosse marinheiro. Uma outra linda, que é o Peninha, que tem uma cena incrível com a Mel Lisboa acordando na minha cama, que ela dormiu no quarto do meu personagem, né? Então não é a Mel, é a personagem. E aí eu tô ali vendo ela acordar e cantando tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. Essa coisa mais linda também. Então, assim, foi muito gostosa a novela por isso, entendeu? Então, e o Epitáfio, que eu toquei pelo menos 3 vezes na novela, fazendo serenata para Regiane Alves, entendeu? Na janela, o acaso vai. E isso vai muito ao encontro, o Epitáfio, vai muito ao encontro que a gente está falando de se olhar no espelho. Exatamente. Né? De olhar para os nossas referências. Exatamente. É isso aí, né? É ele falando com ele mesmo ali, né? Aquela coisa. E de aproveitar o tempo, né? Aproveitar o tempo. Porque se a gente está sempre. Um chavão, e chavão é chavão porque é verdade, né? Se a gente está sempre olhando para trás, a gente está chateado. Se a gente está sempre olhando para frente, a gente está ansioso. E tem um negócio de chavão no Instagram, é bom por isso, né? Porque tem um negócio que você lê e fala, cara, isso é uma verdade absoluta. Então, verdade absoluta número 49. Pensa nas suas fotos de 10 anos atrás, quando você olha, e você olha e você fala assim, nossa, eu tava demais, que maneiro. É hoje, você olhando daqui a 10 anos. Então, pô, aproveita o teu hoje, entendeu? Se coloca naquele lugar de não olhar para trás. Se eu fosse, se eu tivesse, quando eu tiver, se não sei o quê. O que a gente tem agora. Entendeu? O que a gente tem agora, o presente é o presente mesmo, não é chavão, não, é papo de realidade, que a vida já foi assim, né? Um soprinho. Mas a que você atribui essa mudança pelo protagonista, por personagem maneiro? E aí, o que teve depois disso? Qual foi o ponto que você falou assim, cara, porque você fez humor, você foi eu lembro muito dos Trapalhões. Sim, anos depois. Mas foi o quê? 5, 6 anos depois? Foram 6 anos depois. Então, foi um longo inverno. Foi inverno? Não, foi um longo inverno. Não, mas você ficou parado? Não, fiquei parado. Depois de. Mas é porque é o seguinte, cara. Aí é que tá o game, né? Da vida é interessante, porque você entra na novela, naquela época você tinha contratos por obra também e contratos de longa duração. Os meus contratos todos foram por obra. Porque o que aconteceu? A novela, agora o pessoal está assistindo a novela, pode dizer, a novela é uma delícia. Só que a incoerência, não é incoerência a palavra, mas o game é o seguinte: botou no ar, tá bombando, todo mundo é fodão. Botou no ar, a audiência não foi o esperado, alguém tem um problema. O autor não está escrevendo direito, esse lançamento aí não foi tão bom, essa trama não rolou. Onde é que está errado? O figurino está esquisito. Então, o que aconteceu? Desejo de Mulher estreou prematuramente, num verão carioca, com horário de verão, era uma novela das 7, então ela começava às 6 horas da tarde, com o sol bombando na praia, sacou? A galera não tava nem pra novela e saindo Filhas da Mãe. Filhas da Mãe foi uma novela da Globo que ela se ferrou bastante, porque ela tinha grandes medalhões, Fernanda Montenegro fazia, entre outras. Sim. Então ela tinha um custo muito alto e foi uma novela que não caiu no gosto popular. Então ela teve que ser abreviada. E nós que estávamos preparados para estrear, sei lá, em agosto, acho que é meio que isso mesmo. Tivemos que estrear em junho, julho. Cara, 60 capítulos. Tipo isso, entendeu? Até quem, o pessoal que sabe aí pode olhar que é mais ou menos isso, porque eu vivenciei. Então a gente teve que estrear prematuramente, saindo de uma audiência que não estava tão legal. Então a nossa audiência não foi o esperado. Porque eram high stakes, né? Era tipo, tinha que ir, novela das 7, irmão. E é isso, é investimento, é nego, como dizia um amigo meu, ele falava assim, você acha que quem é responsável pela novela das 7? O diretor, o autor, o diretor de núcleo? É o comercial, né? É o patrocinador. Sabe bem, é isso. Então é o Itaú, ou é o Bradesco, é quem tá botando a grana ali para fazer. Então, assim, não tá indo bem. E ela é muitíssimo. E a gente pega aí uma galera...
dramaturgicamente que eu tô falando. Tem uma galera que a gente entrevistando, a gente conhece, a gente ouve os bastidores. Eu fiz Projac 6 anos. E as pessoas têm um preconceito com a novela das sete, que eu acho uma das coisas mais. Se você for parar para pensar, a novela das sete é a novela mais estratégica que tem da grade. Exatamente. Porque ela tá trazendo o jornal, ela tá entregando o jornal. Exatamente. É super estratégico. Exato. E tem muito isso tinha, agora eu não sei como é que tá, porque tem tempo que eu não vou. Mas tinha muito isso do ator, às vezes, recusar uma novela das 7, ou então. Porque ele queria às 8. Cara, e é super estratégico. Aquele horário ali é o E a horário. novela das 6 era as de época. A né? de época, faz- aquela mais feminina, né? É. Ou então o pessoal chegando do trabalho, que é uma coisa mais relaxar para esperar. Mas a novela das 7 tem esse. E porque. E aí era uma novela sempre um pouco mais de humor e tal. Mas o horário dela é estratégico pra caramba, cara. Então teve Não foi isso. bem na audiência. Então não foi bem na audiência. Não foi bem níveis. Exatamente. Porque, Hoje. porque pô, hoje é a explosão da balada, tá maluco? Hoje não tem um programa que dava que a novela dava. Isso foi. Mas então não foi, e aí ficou uma coisa meio. Meio assim, pô, o que tá errado, o que tá rolando? Então você sentia aquele tesão, porque era a volta do Euclides Marinho, o Denis fazendo direção geral de uma novela. Então, pô, como é que chama? Quando fazia o lançamento para a imprensa da novela, naquela coletiva, pô, a galera, o Denis falou, pô, faz anos que eu não tenho tanto tesão numa novela. Tinha a música do Orlando Moraes também, que eu adorava. Eu trabalhar, nem sei, que hoje a noite foi boa demais. Que era a música romântica do casal principal, que era a Glorinha Pires. Que preguiça de levantar, encarar a cidade. Então eu lembro da abertura da novela, e aí era a Glorinha gemendo, sacou? Uma cena bacana, ela, ai, não para. Era o marido dela fazendo uma massagem de manhã, né? Não era uma coisa de duplo sentido ali. Então, pô, tinha o Evandro Mesquita, tinha o Zé Wilker, tinha o Otávio Miller, tinha a Vera Holtz. Vera Holtz era minha mãe na novela. O meu pai era o tudo bem, então. Edson Capri, não? Edson Capri. Porra, eu sei mais do que você. Obrigado. Edson Capri. Eu tava com H aqui, Heitor Edson Capri. Não viu a novela? Era meu pai, pô. Então, cara, demais. Era um elenco incrível. Pô, Glorinha Pires, né, cara? Então era um Regina Duarte. Olha aí. Regina Duarte, ele é Cássio. Bom demais, bom demais. Mas aí teve esse BO, assim, o que aconteceu com a novela? Mas te pegou em você, não? Então, aí que tá, porque a gente falou do inverno, né? O que acontece? Aí chegando no fim da novela, se a coisa estava quente, o produtor já ia te procurar para alguma coisa, para algum outro projeto. Ninguém da novela passou por isso. Ninguém. Da galera jovem, ninguém foi. Aí eu conversava com a Natália Rodrigues, a Juliana de Doni estava estreando, né, nessa novela, foi quando a gente começou a namorar, inclusive. Você namorou ela? Namorei a Juliana há muito tempo, acho que uns 5, 6 anos. Caramba. Ela estava estreando ali. Gente, marido da Fernanda Lima. Rodrigo Hilbert estava estreando, ele era modelo. Porque tinha um núcleo de modelos na novela. Porque o personagem da Bel Lisboa queria ser modelo. Porra, até esse elenco jovem de altíssimo nível. Uma galera maneira, cara. Bom, cenas boas. E hoje vendo, né, não hoje no vivo, que tá lá, mas eu vendo VHS que eu tinha na novela, cara, na boa, o nível, isso foi dito a mim muitos anos, e hoje em dia eu digo mesmo, cara, o nível das cenas que eu fazia lá, como estreante de novela, bom demais, consistente, bacana, de verdade. O Du Moscov me falou isso na época, entendeu? O Du falou, a gente se encontrou em algum evento, ele falou assim, irmão, tá bom demais o teu trabalho, cara, porque acho que ele se reconheceu ali também, né? Ou ele me reconheceu na linha dele. Sim. Que ele falou, cara, você faz uma linha de verdade, isso é muito legal, não sai desse lugar. Né? É honestidade. E falou gratuitamente, né? Não falou pra te agradar. Gratuitamente. Ele falou, pô, ele brincou, né? Estão te explorando aí com o negócio da música, mas é muito legal. Mas, pô, segue nessa linha, porque o que você fala é muito verdadeiro, é muito legal. Então tinha essa coisa ali, mas ninguém foi procurado para continuar. E aí, depois daquilo, ficou um buraco, a gente volta e meia ia jogar squash na casa do Wolf Maia, que ele tinha uma quadra de squash naquela casa que foi assaltada e tal. E aí a gente ia jogar uma galera, eu sempre com violão. Aí um dia eles jogando, que tinha um jogo lá, King, que eles jogavam, que eu não sei até hoje como é que era o jogo de carta. A galera era muito maneira ali, juntava a galera. E aí tem violão, pô, Daniel, toca uma música, eu toquei uma música, toquei outra. Ele falou assim, pô, cara, ele até deu um toque muito maneiro. Ele falou assim, pô, você
enquanto cantor, você acaba interpretando muito as músicas. Será que precisa de tudo isso, né? Aí, na época eu ainda fiquei meio semi-puto, né? Falei, não, mas ele tá até legal o que ele tá falando. E aí ele falou, ó, vou pedir pro pessoal lá da minha novela te dar um toque lá, porque vai ter uma novela que era com o Kubanacan do Lombardi, para você ir lá fazer um teste. Aí, nesse período, isso a gente está falando de 2001 para 2001, 2002 para 2004. Então passou um tempão aí. E nessa época, eu com 28 anos, descobri que eu tinha um nódulo na tireoide. Caralho. E aí estava indo para São Paulo pro MTV, daquele prêmio legal de música e tal. Indo sozinho, falei, vou lá no meu otorrino, que eu tinha o otorrino maneiro de São Paulo, até hoje. E eu falei, vou lá no doutor Henrique e vou marcar logo essa cirurgia de desvio de septo, que eu tenho um desvio de septo gigantesco. Segundo os otorrinos, um dos maiores que eles já viram. É o S do Senna. Que, maluco? E aí ele, vou lá operar isso, que eu tenho pavor de cirurgia. Vou operar isso, vou lá no prêmio da MTV, vai ser uma nova vida, vou fazer muito musical, muito show, não sei o que aconteceu. Eu sentei lá na cadeira para ele me examinar. Caralho, que sujo. Ele, pô, Daniel, tem um nódulozinho na tireoide. Aí, moleque, olha a informação conflituosa. Minha mãe, com 28 anos de idade, teve câncer na tireoide, tirou a tireoide inteira. Aí minha cabeça fez assim, falei, cacetada, né? Já fiquei tenso, desesperado. Resultado, tirei a tireoide inteira. Mas não foi nada... Lá dentro, escondidinho, tinha lá um negocinho, sei lá das quantas, de carcinoma. Punk pra caramba. E eu, quando fui fazer o teste pro Guilhermo, eu ainda tava com a cicatriz. Então, eu ainda tava usando um lenço, uma gola alta aqui. Ainda fiquei com medo. Falei, pô, esse nego me sacudir, alguma coisa assim. E eu não falei nada pra ninguém. Falei, pô, vou fazer isso. Mas foi mesmo, assim mesmo. Fui fazer um teste lá, ganhei o personagem. Até interessante outra história também, porque quem estava disputando o personagem comigo era um ator muito mais tarimbado que eu, com muito mais experiência de novela, que é o Bruno Gagliasso, que perdeu o personagem para mim, mas logo em seguida entrou naquela novela das 8, que eu acho que era novela que ele foi América. que ele foi o filho todo zoado, foi um personagem grandioso para a carreira dele. Sim. Qual? Tarso. Exatamente, é isso aí. Tarso, né? Que era esse personagem dele, e eu estava, então, na novela das 7, e ele pegou esse personagem da novela das 8. E o Lombardi, que é um autor que eu amo, adoro de paixão, que era o autor de Kubanacan, depois ele falou, através da Glória Pérez, que a gente tinha amigos em comum, e aí ele falou assim, pô, eu escolhi o Daniel, porque apesar dele ser menos maduro, né, para a televisão, estava no segundo personagem ali, terceiro no máximo, falou, pô, ele teve ali um frescor, que era o que foi o máximo que eu tive quando eu já estava na turma do Didi, que começou em 2006, 2007, que nessa época de 2006, você que curte TV, né, porque estou te contando as histórias também, teve uma novela Cidadão Brasileiro na Record, a Record florescendo em São Paulo, um monte de ator foi para a Record, para ganhar um salário muito melhor do que da Globo. Só que era assim, porque, tipo, era um salário que, para quem não estava fazendo nada, ou para quem também já era um medalhão, dobrar o teu salário é incrível. Mas no meu caso, eu ia ter um salário que, para eu morar em São Paulo, sem estrutura nenhuma, eu ia ter que pagar para lavar roupa, ia ter que pagar comida, né? Porque você não tá na tua casa. Aqui no Rio, mal ou bem, eu tinha uma ajuda aqui e tal. Minha mãe morava aqui. Suporte, é minha casa, meu aluguel. Aí, pô, fiz as contas e falei, pô, se eu ganhar 10 conto para ir para lá, vai zerar. Que era um salário bonito, mas não vai ser tão diferente. Então, se eu ficar aqui para eu ganhar 5, 6, 7, tá bom. Já tá batendo lindo, entendeu? Então, eu fiquei negociando ali, porque eu estava saindo de um salário, acho que de 3 e pouco, né? Porque já era a terceira, né? Então, eu queria tentar chegar aquilo ali nos 7. Aí, fiquei umas 2 semanas negociando com o César Lino, porque ou eu ia para a turma do Didi, ficava no Projac, um mundo que eu conheço, morando ali na Barra, que eu já conhecia, ou ia para... Qual foi o problema? E eu achei que a minha decisão foi perfeita. Fiz a decisão melhor para mim. O problema é que no Cidadão Brasileiro, eu fiz um teste que fui bem pra caramba. Aí o diretor adorou, falou, cara, você me surpreendeu, só que o personagem mais velho que você poderia fazer é o Gabriel Braga Nunes, que era um pouco mais velho que eu. Sim. E o personagem mais jovem que você... Os personagens grandes, bacanas, era o Bruno Ferrari. Bruno Ferrari. Então,
o teu personagem, vamos colocar você num personagem que não tem tanta coisa assim, mas que ele tem possibilidade de crescer. Aí eu falei, possibilidade. pô, vou morar em São Paulo, com o personagem que tem possibilidade de crescer, cheio de gente já com personagem grande. Vou ficar quieto aqui, cara. Vou ficar aqui. Aí fiz o contrato de 1 ano e fiquei 7 anos. Então, nesses 7 anos, todo ano eu renovava o contrato. E como programei muito bem, e o meu personagem, né? O César, ele falava isso, pô, cara, o Renato quer você no programa, quando você aparece no programa é legal, você traz uma coisa que os outros pensam, cada um traz uma coisa legal ali. Então eu ia melhorando o meu salário. Melhorando. Aí teve um ano que eu queria negociar uma melhora maior, porque eu já estava com propostas e tal, mas nunca fiz leilão. Mas, né? Pô, lógico, valorização. Valorização. E aí eu falei, pô, eu quero dar uma cacete, eu quero músico, quero. Não sei o quê, cara. E aí, pô, chega uma hora que você fala, irmão, tô vendo nego fazendo novela, tô vendo um monte de coisa, e eu aqui fazendo um programa que vai ao ar domingo, entendeu? Com uns quadros que são bobos, sacou? Porque é isso, né? Um quadro bobo, Didi, não sei o quê, uma coisa que, pô, meio que raso. Dramaturgicamente. Eu não tô falando mal do programa, eu tô falando do artista como é que era. Não faz pra mim. Haja nada, chegava na live e falava, pô, não é possível. Eu ia na Globo, na sala dos produtores de elenco, falava assim, irmão, e aí, fui chegando. Não vão te colocar. E aí, uma vez, o Ricardo Waddington tava numa cena que a Cláudia Hanna era uma caminhoneira, que era a novela das 8. Lembra a novela das 8? Não vou saber o nome. Lembro. Era a favorita? Então sabe tudo. Que era mais ou menos 2010. Donatella. Então era isso. Aí, olha só. A galera te ouve aqui no microfone? Não. Então tem que falar o que ele tá falando ali. Tem que botar, não é. Ele tá falando isso. Inclusive tem que botar o microfone. A gente falou essa semana aqui se mexe no projeto. A gente falou. Bota o microfone para ele agora. Vamos fazer uma falou essa semana tem que ter Matheus, tem que estar ali. Mas são só assuntos que ele gosta também, ó, futebol e novela, que nem eu. Mas é muito bom ter essa triangulação ali, cara. Bota o prazer ali. Então ele falou aqui da favorita, citou toda a linha toda a ficha técnica do elenco. E eu fiquei sabendo, e aquela coisa do almoço ali no Projac, né, para você fazer aquela blitz com algum diretor. Aí eu cheguei e falei, e eu odiava fazer isso. Lobby. Mas aí eu cheguei e falei, pô, Ricardo, desculpa te incomodar, mas eu fiquei sabendo que você vai fazer um teste de um personagem e tal, assim. Pô, e acho que é o meu perfil. Ele falou, com certeza, é o seu perfil 100%, Daniel. Só que você tá num programa chamado Turma do Didi. Para você trabalhar comigo, você vai ter que ficar pelo menos uns 2, 3 anos fora de cena para tua imagem se desassociar desse programa. E aí eu fiquei imediatamente puto e falei para ele assim, pô, pois é, Ricardo, mas aí como é que eu vou ficar 2, 3 anos fora do ar sem trabalhar? Ele falou, pois é, essa é uma questão que você vai ter que resolver. Assim? No almoço? Tu nem comeu, né? Não, tava em pé, porque eu não sentei para almoçar com ele, né? Eles eram diretores. Não, mas aí você foi comer ainda? Eu falei, irmão, falei com o diretor de elenco, até que um dia, que até um ensinamento para você que está assistindo, que quer viver o momento presente, até um dia que tanto tentar, eu falei, quer saber? Foi um dos produtores de elenco maneiros, que já era... Porque tinha os produtores e tinha a chefa dos produtores de elenco. Eu acho que ela chamava Rosa Margarida, desculpa, gente, o nome, mas... E aí eu consegui uma reunião com ela, fiquei meses tentando marcar, e ela foi super legal, todo mundo sempre foi muito claro. Falou, Daniel, você é um ótimo ator, você tem tudo para fazer todos os projetos, só que realmente aqui na casa vai ter essa dificuldade. Então o que eu sugiro a você? Poxa, você tem um programa que você grava super pouco,
No programa a gente não gravava segunda-feira, nunca, não gravava sexta-feira, nunca. E o que ela falou eu já estava fazendo. Com medo de fazer show, porque eu sempre fiz show, sempre toquei, casamento, festa de aniversário. Vai ganhar dinheiro. Vai fazer show, vai fazer cinema, vai fazer teatro, vai fazer outros projetos que façam com que o pessoal da Globo fale, pô, olha aí o cara fazendo um monte de coisa aqui fora. Tá desperdiçado ali. Então nesse período eu fiz 3 longas-metragens, eu fiz 5 peças de teatro, entendeu? Fui fazendo a minha carreira por fora, fiz muito show, lancei disco, porque era o caminho para fazer, realmente. E aí eu também relaxei, falei, quer saber? Eu não vou ficar aqui sofrendo, querendo ir para um lugar também, o dinheiro não me quer. Então também, pô. Mas como era o clima no programa? Você tem... Maravilhoso. O Renato Aragão, ele sabia desse seu desejo de ator? Não, porque era uma coisa muito... eu não ficava ali de insatisfeito, né? Eu chegava ali com tesão máximo. Era Tadeu Melo, Rodrigo Santana, Jacaré e eu. Teve ainda o Pedro nesse ano, primeira temporadinha, mas logo ele saiu. E depois ficamos nós. Marcelo Augusto a gente falou, né? Não, mas eu lembro. Marcelo Augusto, Rodrigo Santana, que também saiu depois. Tadeu Melo, Jacaré. E aí depois o Dedé voltou. Foi emocionante demais. Porque você era o Dedé? Não tinha isso. Não, pra gente tinha. Na turma do Didi podia ter pra vocês, mas pro Renato Aragão e pros roteiristas, jamais. Mas pra gente tinha. Entendi. Claramente, você era o galã da parada. Sim, entendi. Mas é porque o Marcelo Augusto era o galã. O Marcelo Augusto era o bonitão, o Júlio Você também. cantor. Então, o meu era esse personagem que eu acho que não tinha antes, que era o descolado. Pode ser. Que era o rock and roll. O Dedé não é assim. Era pulseira. Verdade. Era unha pintada de preto. Verdade. Porque eu fiz várias participações lá antes de entrar oficialmente pro programa. E eu ia como eu tava de músico, lançando disco. Então eu tava com a unha pintada de preto. E o Renato gostava. Ele falava, essa unha é preta. E esse colar, que eu usava um monte de corrente, um monte de semente e tal. Era contigo mesmo. Então era nesse aspecto, sacou? Então ali era só alegria. E ali era cara, a gente viveu num oásis no Projac. Oásis, porque a gente chegava lá, era só vibe boa, era gentileza, era educação, todo mundo sabia o seu lugar, não tinha nenhum desespero de... E consegui fazer lá pelas tantas, quando eu deixei de ficar desesperado também, mas aí é bom contar, porque as pessoas se inspiram, né? Eu estava angustiado, aí peguei o livro do Boni, que o Boni escreveu um livro. Falei, já sei, vou tentar conseguir o e-mail do Lombardi, que eu tinha feito uma novela dele. O Lombardi tinha feito outro projeto que eu não participei, que eu já estava envolvido com outra parada, já estava com a turma do Didi. Sabia que ele estava ali. Aí mandei e-mail pro Lombardi, falei, e todo gentil e cuidadoso, porque eu não queria jamais desfazer do que eu estava fazendo. Lógico. Então eu comecei meio assim, falou, cara, não me leve a mal, eu adoro o Renato Aragão, uma honra para mim estar naquele programa, mas você sabe que para um ator, para um artista, a gente quer mais, né? A gente sempre quer mais. Então, pô, você é um autor que eu adoro, então desculpa estar te escrevendo esse e-mail aqui, mas é que, pô, às vezes eu também me sinto parado no tempo, porque imagina, né? 2 anos, 3 anos, 5 anos. O personagem que fosse. Exatamente. Tanto que a galera que faz um seriado de grande sucesso também fica com essa sensação. O Lucinho fez isso no... Exatamente, tem toda a razão, muito bem colocado. E aí, falei isso, aí o cara me respondeu tranquilo. Falou, Daniel, pô, adoro a maneira que você fala o meu texto, você tá na minha cabeça sim, eu tenho um projeto novo sim, eu não posso falar nada agora, mas assim que eu puder eu vou te falar. E você, na minha cabeça, tá nesse projeto, não depende só de mim. Sim. E aí, cara, foi incrível, porque a turma do Didi quase acabou 1 ano, acho que foi 10. Por quê? Porque, o que foi? Aí ele saiu, pô,
Porque bateu, né? É, Bateu aquela parada, porque a gente sabia que aquilo ali era uma mudança de paradigma para todo mundo, todo mundo. sacou? Porque era isso. O que vai acontecer agora com a vida de cada um? O Renato Aragão chegou a falar com vocês Falou. sobre... Ele estava nesse dia, não? Falou, sem dúvida. Era bom o clima com ele? O pessoal falava muito dele. Maravilhoso. Eu tenho uma experiência com o Renato Aragão. Eu entrevistei ele uma vez. Depois eu vou te mandar o PDF da entrevista. Ah, Aqui na Central, no Teatro... Qual o nome? Aqui no meio, aqui na Cidade das Artes. tá. Ele estava com o espetáculo ali que ele voltou do teatro. Maravilhoso, pô. Maravilhoso. Saltimbancos. Exatamente. Maravilhoso. Fui entrevistar ele lá em 2015, talvez. E a mulher dele também foi assim, Lilian, querida. a Lilian. Eu fui nessa entrevista muito, muito, muito pé atrás, por tudo que se fala dele. Fui muito pé atrás, confesso. E aí, cara, eles me receberam no camarim, eu fiquei lá umas 3 horas. No Olha só. camarim. Cara, ele me recebeu de uma maneira tão gentil. Então, mas então eu quero te interromper, desculpa, para falar assim, uma coisa que eu sempre falo onde eu vou. O Brasil melhorou, mas o Brasil tem uma cultura de ser contra os seus ídolos. E que a coisa chega, a gente não sabe como, é meio que uma matrix do mal. Então você vê, você é um jornalista, um cara cheio de cultura, não sei o quê, o que chegava para você era que nem para mim. Cara, Mandarina, eu vou te falar, todas as vezes que eu entrava no táxi, a pessoa veio falar comigo, sempre era assim, é verdade que o Júnior é viado? É verdade que o Renato Aragão é estúpido? É verdade que a Sandy não sei o quê? É verdade que não sei o quê, não sei o quê? É verdade... É sempre uma coisa negativa. E aí, você sabe que você sabe o The Voice, que era uma franquia que tinha no mundo inteiro, só 2 países do mundo que aceitam bem e dão mais audiência quando a galera está sendo sacaneada nas audiências. Nas audições, desculpa. México e Brasil. Olha. Que a galera que tem... Porque nos Estados Unidos, tu vê que é o seguinte, o cara é lá de Dallas, a cidade para, é colonizada. Sei lá, pode ter a razão que quiser. Tem velho do caralho também. Tem gentil, porra. Velho do caralho. Irmão, olha só. Falando do futebol pra não te envolver, Boa. a gente tem um país, e eu não sou fã, eu tenho 47 anos, e evidentemente eu vi muita coisa boa no futebol. Mas a gente é de um país que os caras falam que não precisa do Neymar, que o Neymar é isso, que o Neymar é aquilo. Os caras falavam, tem. Imagina. Mussum tá ali, ó. A importância que essas pessoas... Imagina, Mas cara. no Brasil... Não, imagina, você pega Renato Aragão, Chico Anísio, Jô Soares, só pra falar, Hebe Camargo, Todos ali. Chacrinha, Todos ali. sacou? Silvio Todos ali. Santos. E fazer sucesso no Brasil isso do Renato Aragão. E pra você ver, te Pra interrompendo, você já foi uma tô quebra... voltando. Não, eu que te interrompi. Pra você foi uma quebra de paradigma, né? Foi uma quebra de paradigma. Eu fiz uma entrevista de 5... A gente entrevista de meia hora, eram sempre, no máximo, 3 páginas. Eu fiz uma entrevista de 5 páginas no jornal mais popular do Rio. Que maneiro. Ficou apaixonado pelo Renato Fiquei Aragão. apaixonado pelo Renato Porque ele é Aragão. apaixonante. A mulher dele foi uma fofa comigo. A filha dele ali, a Livian. participou da matéria também. Ele disse. Na época ela estava namorando o Nicolas, que Exatamente. agora tá com a Praxis. Sabrina Sato. Também participou. Cara, foi linda. Passamos uma tarde maravilhosa. Eu perguntei, obviamente, se as pessoas se incomodam que chamem ele de Didi. Didi. Ele me deu uma resposta linda também, falou que não, que porra, ele deve tudo ao Didi. É isso aí. E no final das contas, aí a manchete, gente, pra quem não sabe, o repórter, ele não faz a manchete, né? A manchete da matéria do Meia Hora foi: pode me chamar de Didi. Maneiro. Ah, beleza. Mas é dúbia. Irmão, mas olha só, foi uma matéria de 5 páginas, o cara falou muito, falou pra caramba. Mas o mais importante pro público era isso. Aham. Mas eu queria muito que ele desse essa resposta, porque eu precisava que ele desse essa resposta pra mim, Aham. porque pro meu público, é o que você falou, é o cara do Uber, é o taxista, é a galera que leu Meia Hora. Todo mundo tem esse inconsciente coletivo, essa loucura que do Júnior ser gay,
não poder chamar o Renato Aragão tem que chamar de doutor Renato. Tem que ser antipático. Destratar todo mundo. Regina Casé. Pô, queridíssimo. Regina Casé, eu fui pra entrevistar a Regina Casé, morrendo de medo. Aí fiz a matéria com ela, tal, foi super legal. Vou te mandar também depois. Aí, quando acabei de entrevistar a Regina Casé, aí saiu a matéria no domingo. Estou no domingo em casa, não segui a Regina Casé nas redes sociais. Aí alguém do jornal pegou e mandou pra mim lá o link. Mas, Daniela, o que aconteceu? Cara, a Regina Casé fez um post. Postou a matéria. Um link falando que, me elogiando nominalmente. Eu nem sabia que ela tinha sabido meu nome. E ela vai e, porra, fala: que eu adorei a matéria, queria parabenizar o repórter Rodrigo Mandarim. Cara, porque aí eu sim. acho que é isso que a gente tem que parar no Brasil isso aí. do julgamento sem conhecer, sem tentar conhecer. É isso aí. Porque quem vê você, porra, o cara galã, o cara, porra, artista da Globo, que fala logo. Milionário. Comeu todo mundo. Mal sabe que, pô, ele tava aqui agora. É Arnaldo, seu marido? Tá aí, beijo, Arnaldo. Cara, toda vez que entrava no táxi, era assim, o cara no retrovisor, né? Aí o cara, ô, irmão, tô te reconhecendo aí, fala aí. Comeu muita mulher na Rede Globo, né? Eu falei, irmão, eu sou o cara que mais namora, assim, eu sempre tive namoros longos, né? Falei, aqui da Ju, então, pô, 5 anos namorando. Aí eu ia fazer o jabás pelo Brasil todo. E a galera falava, e aí, quantas você quer levar pro hotel? Que não sei o que. Eu falava assim, até engraçado, né, falar isso, mas eu falava assim, irmão, a energia sexual é uma coisa muito poderosa pra gente trocar, cara. Eu vou ficar na minha, porque, pô, tem minha namorada, entendeu? Não vai rolar. E, cara, pô, sério, como assim? Como assim? Eu falei, cara, agora, viver o que há para viver de verdade. Então, para mim, não tem a lei que está me controlando, não é um dogma. Então, é assim, senti algo, aí com esse crivo, vivi coisas maravilhosas. Me apaixonei algumas vezes na estrada, quando eu podia, quando eu não estava com ninguém, porque traía punk. Também não vou dizer que nunca traí, porque foi até não sei se eu fiz um vídeo outro dia falando isso, cara. Fiz, mas eu não publiquei esse vídeo sobre o negócio da Isa. Porque falando o seguinte, cara, porque os assuntos que pegam a gente gosta de falar, né? Exatamente. Só que eu achei que o vídeo derivou muito, aí eu nem postei, mas depois eu vou postar. Porque eu falo muito essas histórias, faço textos e tal, boto lá os vídeos. São os vídeos que vão melhor no meu Instagram. E aí eu falo o seguinte, cara, traí muito quando eu era moleque. E a gente, quando a gente é moleque, a gente tem que saber por quanto tempo a gente vai querer continuar sendo moleque. Isso é importante você refletir. Porque ser moleque é legal. E a gente vem de uma outra geração também, né? Que, pega todo mundo e tal. Então, eu tive vários... É que nem o lance da droga, da noitada. A coisa te chama. A minha professora na Cal, ela falava assim, o mundo tem muita purpurina. Cuidado com a purpurina do mundo. Porque as coisas legais, você vai bater a testa no chão, ralar o cu na ostra. Aí depois a purpurina de verdade vem, que ela é um negócio escarlate, né? Não é a purpurina que soprou e já foi. Mas eu traí muito. Porque por motivos aleatórios. Um dos motivos que eu tive um relacionamento que eu comecei não traindo, só que, cara, ela era tão ciumenta e me perturbava tanto que eu cheguei um dia conscientemente e falei com a minha analista. Falei que eu faço análise há muitos anos, desde 16 anos de idade. Amo fazer análise, eu indico para todo mundo que, cara, a análise é fantástica. E aí eu cheguei para a analista e falei, quer saber? Cansei de ter fama e não deitar na cama. Vou procurar alguma história para ver, porque eu não aguento mais. Isso aí. Porque eu fico brigando com a mulher que tá comigo, tô só com ela, só que por eu ser um cara expansivo e tal, não é que eu fazia nada errado, não batia na bunda de ninguém, ficava dando beijinho em ninguém, não. Mas é que eu era um cara expansivo, tinha amiga pra caramba, sempre tive mais amiga que amigo. Eu sou um homem feminino. Nunca fui o cara do futebol, nunca fui o cara do judô, do cara, sabe? Tava karatê, mas sempre fui um cara mais... Sensível. Sensível demais. Entendeu? Então... Tinha muita amiga, sempre tive, até hoje, amigas pra caramba e tal. Então eu ficava essa coisa, fulana, ciclana, não sei o quê. Neura atrás de neura. Eu falei, beleza, mas chega uma hora que você tem que ver quem que você quer ser. Então nessa vida, voltando ali às abas anteriores, eu não fui esse monge, não, e tal. Cara, eu sempre digo para as pessoas, se você sentir alguma coisa por alguém que te tirou totalmente o chão e você racionalizou aquilo e você falou, cara, não posso continuar a vida sem viver isso.
Vive essa porra. Isso aí. Vive essa porra. Paulo Gouveia, meu parceiro ele falava o seguinte: as paixões são velas queimando. Então, quando você tá num relacionamento, tá uma merda, relacionamento, que quem não é casado ainda e tal, você tá naquela coisa, você não consegue sair, ele falou assim, cara, não fica tentando sair, não. Uma hora a vela vai apagar. É sensacional. É bom. Não é? Chega uma hora que você olha pra pessoa e fala assim, como diz pode falar besteira aqui, né? Como diz um primo meu de Belo Horizonte, que eu amo, Diogo, beijo. Tem umas frases incríveis. Quando você olhar pra pessoa, você fala assim, meu pau tá mole pra você. É isso aí. É isso. Não é? E o pau tá mole, vai muito além do pau. É, total. Perdeu. Então já foi, queimou a vela. Então, tem coisas, por outro lado, que são experiências que eu guardo com o maior carinho, que foram one night stands, mas que aquilo vai me marcar para sempre. Se eu não tivesse vivido essas experiências de uma noite, essa paixão que você vê só em filme, e de repente joga na parede do quarto do hotel, faz um amor muito louco, e uau, tem até um filme chamado Lúcia e o Sexo. Se vocês nunca ouviram falar desse filme, cara, melhor roteiro, melhor história pra mim, lindo filme, Lucia e el Sexo. E o autor é um cara importantíssimo que você procura aí o nome, porque você tem o Google, eu não tenho aqui agora, que é foda, não sei se é o Almenaba, acho que é Julio Almenaba, enfim. Espanhol? Lucia e o Sexo, é espanhol. E acontece numa ilha chamada Formentera, que é uma ilha incrível que tem ali, sacou? E ele diz que a ilha ela tem um negócio astral e tal. E é isso, o cara conhece uma mulher, ele tá de férias dela também. Ele já tá procurando, a gente vai falar já o nome do autor para você, porque a gente não tá de brincadeira, nosso ponto aqui é ao vivo. E aí, cara, ele faz amor com essa mulher e o filme começa, ele tá na cama com a namorada atual, extremamente apaixonado por ela, e ela fala assim, eles fazem um sexo delicioso. Ela fala assim, cara, eu nunca transei assim com alguém que eu amasse tanto, que eu tivesse tanto prazer, que eu tivesse tão vontade e tal. E você? E aí o cara fala assim, sim e não. Teve uma vez que eu nunca me esqueço. E aí ele na Formentera com essa mulher. Aí ele relembra isso. Ele relembra isso. E o filme é o seguinte, essa mulher, nessa noite, transando à luz da lua no mar, ela engravida. Olha que roteiro fantástico. Então, esse filho que ele fez nela, que ele não sabe... Vai contar o final, não. Não, isso aí é o início só do negócio. Então, essa história vai girar em torno disso. Paixões, histórias, é meio... E aí, o que acontece? Se ele não tivesse vivido isso... Hoje eu sou um homem casado, extremamente fiel e tranquilo para enfrentar as mazelas e as dificuldades do casamento, que é difícil pra caralho. Pra caralho. Porque... eu fiz coisas no passado. Exatamente. Então, quando eu tô quase pirando, eu falo assim, não, já fiz. Pô, maneiro, aquela vez que eu tava lá no festival, não sei de quem, não sei aonde, e aí conheci aquela pessoa e eu tava livre, eu podia fazer isso, eu fiz, e foi maneiro pra caramba. Né? Porque a liberdade que você tem também com alguém que você não conhece, que você não tem que pagar conta junto, que você não tem que ajudar uma criança junto, é uma liberdade. O dia seguinte, a melhor coisa que tem. O dia seguinte é que tem aquela... Então, quem tá solteiro vive tudo que tem para viver e não tenta não casar muito logo, porque depois você casa, por isso que os casamentos acabam toda hora. Você tá casado há quanto tempo? Há 10 anos, quer dizer, tô casado há 8. Mas tá com ela há 10 anos? E tô com ela há 10 anos. Ela é de meio também, não? Não, ela é cirurgiã plástica. Ah, maneiro. Quando eu a conheci, eu já tinha entrado num padrão na minha vida que eu tinha certeza que eu não queria me relacionar com ninguém do meio. Por quê? Porque, cara, eu acho que, assim, alguns aspectos. Primeiro, eu acho que tem muita gente situada, muita atriz situada, mas é difícil conjugar o trabalho de uma atriz, porque o ator, o Diogo Vilela, uma vez me falou isso. Falei, Diogo, me dá uma dica, eu vou fazer um teste, não sei o que e tal. Ele falou assim, Daniel, você tem que fazer a câmera se apaixonar por você de alguma forma. Então é difícil você... Obviamente, o Diogo é um grande ator, e obviamente o trabalho de um ator não se resume a isso. Né? Tenta entender o que eu tô falando. É um estudo pra caramba, é ler texto, é Shakespeare, é Nelson Rodrigues e tal, mas no final das contas, quando se trata de cinema, de televisão, alguém tem que estar te vendo ali e você vê que é isso. Os grandes filmes de grandes atrizes, de grandes casais, o diretor, você vê que ele tá apaixonado por aquela mulher, que ele falou, cara, porque ele deixa ela linda. Aí tu encontra com a mulher, essas mulheres de Hollywood, maravilhosas na tela, tu encontra com a mulher mais magra que meu dedo mindinho. A bunda pra dentro. A mulher parece um negocinho assim, tô falando aqui humor, tá, gente? Mas é isso, não é nossa brasileira. É só que tu vê aquela mulher, só que tu vê a mulher na tela e fala, porque o cara tá fotografando aquela mulher. E é difícil. Ele tá pintando a tela ali. Pintando a tela ali. Falou bonito. Então, você podia até ser um grande jornalista. E aí você vê o seguinte, me perdi no que eu estava falando totalmente. Não, você tá falando isso. E eu não queria, então, que você é atriz, porque é difícil para atriz ela saber a hora que ela para de seduzir. E eu tive algumas namoradas atrizes conhecidas e não conhecidas
e até uma desconhecida na época da escola de teatro, que a gente foi muito apaixonado, chamava Juliana também, por incrível que pareça. E ela tinha isso, ela era tão linda, ela era tão... Só que ela estava o tempo todo seduzindo todo mundo, mesmo sem querer ou querendo. Homem também tem isso. Também tem isso. E aí é chato, entendeu? A gente tem que saber desligar essa chavinha, porque senão você tá com alguém, uma coisa é você ser um cara maneiro pra caramba, que você vê que você tá numa roda conversando e você vê que tua mulher vê que as pessoas estão admirando você. Isso é maneiro, mas você não tá se fazendo admirar, você tá sendo você. E a gente sabe. A gente sabe o nível, entendeu? E às vezes, até quando você passou um pouco, você até fala, vou segurar aqui minha onda, que minha mulher, eu tenho mulher. Ela pode não estar aqui, mas eu tenho mulher. Então, às vezes, até você dá uma cartada, você está num lugar assim maneiro, que, graças a Deus, eu com minha mulher, pô, a gente faz a nossa vida sozinho, juntos, bacana. Então, várias vezes eu estou em Sarau, estou fazendo show, estou viajando, estou em Miami, trabalhando, ela está aqui, a gente está junto. Às vezes está no ambiente, a pessoa não tá te vendo, eu uso aliança, mas a pessoa não está ligada nisso. Quando eu vejo que a coisa pode, quem sabe, talvez, não sei o quê, eu já do nada, assim, sem querendo, já falo, não, porque minha mulher, minha filha e tal, entendeu? Já fica ali a cartada. Eu brinco também, eu sempre beijo a aliança. Eu sempre faço isso. E isso não me impede, e é o que eu falo pra minha mulher, que o nosso relacionamento é muito admirado, às vezes sem a pessoa conhecer ela. Porque eu tenho várias amigas e amigos que falam assim, pô, que do caralho, cara, você tá aqui, são 4h30 da manhã, tu tá aqui tocando violão com a gente, de boa, não tá fazendo nada de errado, tua mulher tá tranquila em casa, como é que é isso? Falei, pô, cara, eu só casei porque é assim. Eu também. Só casei também assim. Isso é maravilhoso. Então, gente, aprendam em casa, entendeu? Confiança é um presente que você dá pra pessoa que tá com você. Isso aí. Porque senão você enche o saco da pessoa, a pessoa vai ter que sair correndo, porque ninguém quer ser enchido o saco, mesmo quem não tem saco. Não, eu falo isso. E eu falo, a aliança é muito simbólica. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é tirar a aliança, que eu detesto, não uso anel, não uso nada. Ao contrário de você. Contrário, aqui não tem nada. Não tem absolutamente nada. Eu sabia que a gente não combinava em alguma coisa. Então, assim, eu não gosto. Mas, aliás, tem a simbologia, mas eu sempre falo isso. Estava falando no final de semana, eu falei, pô, alguém que foi uma menina lá que eu conheço da rede social, que ela me chama de Lindeus da Lindeusa. Que maneiro. Aí eu falei, cara, ela nunca te viu, Fabrícia. E, porra, a mulher, porra, te amarra em você. E tem muito isso que você tá falando. Gente que fala, porra, acho que vocês são um casal maneiro, porra, acho legal. E agora, como eu tava te falando aqui fora do ar, a gente grava aqui no Geral Pod conteúdo adulto. Então, assim, são umas mulheres que fazem conteúdo pornô, sexo e tal. Eu sou o diretor do programa. E assim, mas elas vêm aqui e ficam peladas, mas ficam sensuais e tal. Mas assim, a minha mulher é super de boa, porque ela tem a consciência do que eu ofereço para ela e do combinado que a gente tem. O combinado que no vai sacar. muito além de tudo. Combinado no sacar. Tanto é que hoje tem um monte de casal, até que eu conheço, amigos e tal, que a galera tá entrando em outros lugares, tá falando, pô, a gente quer tentar coisas diferentes. E, bicho, já tudo bem, se for pode tudo. Pode tudo, né? Geral pode. Esse nome, adorei esse nome. É bom o nome, né? Bom demais, perfeito. Olha só, geral pode, mas aí geral deve agora tá se perguntando, porra, Mandarinha, você só faz programa de 1h10. Quanto bateu aí, Matheus? 1h36. Olha, caramba. Tô te prendendo pra caramba. Voou. Mas olha só, tem muito assunto. Já quero te convidar para você voltar. Vai ser um prazer. O Luciano Viana já está convidado. Mas realmente, eu acho assim que a gente conectou muita coisa aqui. Foi muito legal. E eu quero mesmo saber mais histórias tuas. Que eu acho que hoje foi basicamente para a gente se conhecer. Pode crer, muito bom. Eu acho que é muito legal quando bate assim essa energia. Sem dúvida. E a casa está aberta para você. Brigadaço, maior prazer. Pô, eu queria te agradecer demais. Obrigado, queria agradecer pela recepção maravilhosa, agradecer a tua audiência aí bacana também, Matheus ali pilotando tudo, e deixar um beijo para todo mundo, e de repente passar aqui um resuminho do que a galera pode acompanhar. Então, acompanha aí nas redes sociais, sou eu que estou ali conversando, TikTok, YouTube, Daniel Del Sarto, tudo sou eu ali. Se você quiser conhecer as canções, tem muita canção autoral, tem muita coisa bacana, muita coisa escrita. A gente vai ter agora, né, próximos projetos, todo mundo pergunta. Então, assim, vai estrear um programa muito legal com Tom Cavalcante na Record, que é o Acerte ou Caia, que é um reality show, um game reality. Então, a gente gravou lá em Buenos Aires, muito maneiro. Muitas pessoas que fizeram, acho que começa julho, né? Em julho, o Matheus já sabe. Matheus sabe tudo. Matheus... que legal. Exatamente, é um buracão assim, cara. Você fica respondendo perguntas, se você errar, você cai no sopão. E foi muito legal fazer o programa. O meu programa pode ir ao ar em algum momento em julho ou em algum momento em dezembro. Sim. Mas assistam um programa que está muito legal, vai ser um programa de domingo.
gostoso para a família torcer. Mas É legal é. que você fica em casa querendo responder aquelas coisas. Também gravamos uma coisa especial que vai ao ar na Rede Globo, num desses domingos aí, acho que ainda no final desse mês. Programa? Tudo que eu posso falar agora é isso. Vai ao domingo? Vai ao ar no domingo. E uma coisa. Caldeirão, né? Não, é o que, Matheus? Matheus sabe. Matheus já sabe. Matheus. Então vai. Foi muito bacana e não é uma coisa, né, para mim, eu tô mais lá para prestigiar o que rolou ali, já são várias dicas, e a gente está com o espetáculo Anos 80, uma experiência PLOC, que é o espetáculo que a gente falou muito aqui com o meu parceiro Luciano Viana, e o Anos 80 PLOC para crianças, que a gente falou pouco, mas que foi um filhinho desse espetáculo e que é uma experiência também no outro nível do que eu estou vivendo. Qual a diferença? Cara, a gente recebe professores, pedagogos, pais, e que dizem para mim o seguinte, é tudo feedback, né? Que você escreve, você pensa, você depois, quando você bota no palco, é outra coisa. Falando assim, cara, esse teu espetáculo está fazendo um serviço às crianças, um serviço à música, um serviço aos pais, porque eu falo de... O que eu falo na peça? Eu falo de física quântica, de você construir sua própria realidade, só que eu falo para as crianças assim, olha só como a cabeça da gente é incrível. A cabeça da gente é igual ao palco do teatro, é uma caixa preta. A gente bota o que a gente quiser aqui. Tudo que acontece no mundo foi primeiro criado aonde? Na cabeça de alguém. Então vocês, crianças, têm imaginação. Então eu falo disso, falo de amizade. A peça começa com a música Amigos. Somos amigos, amigos do peito. Porque eu falo assim, que a gente faça amigos. E que a gente faça amigos na nossa família. E no final da peça eu falo assim, que a gente possa seguir construindo o nosso futuro com as nossas próprias mãos, de mãos dadas com as nossas famílias e com os nossos amigos. Quem quiser agora pode subir no palco e desenhar. E aí as crianças sobem ao palco, uma coisa que, segundo eu ouvi dizer e pesquisei, nunca teve numa peça infantil. Maneiro demais, né? Então as crianças sobem no palco, tem um monte de cartolina para desenhar e eu cantando aquarela. Cara, engasgando. Porque é uma coisa tudo, né? mais incrível, a energia das crianças ali, e as crianças veem que vem pro tio Dani, que é o personagem que eu faço. E foi incrível agora em Niterói, porque o papo já terminou e foi falando. Pode me cortar, mas em Niterói agora a gente fez 2 sessões do infantil, 2 sessões do adulto. E dessa vez, como nunca, porque a gente vai se aprofundando na linguagem. 2 que você diz, 2 num dia. Infantil às 4 horas e adulto às 8. Que maneiro. Infantil às 4 é uma maratona para mim, mas é muito incrível. E as crianças, quando estão desenhando, eu fiz até um post sobre isso. O tanto de desenho que eu recebi do tio Dani. Porque o personagem é um palhaço herói. Então eu uso capa, boné para trás e um monte de coisa pendurada e tal. Procura aí que vocês vão curtir. Depois eu vou te mostrar. E aí elas desenhando o tio Dani. Que maneiro. E me dando de presente. Isso para minha mãe, né, que também é pedagoga. Ela falou, Dani, isso tem um valor. E é incrível, é muito incrível. Tua filha tem quanto tempo? 3 anos e meio. E tem cena dela comigo no meu colo. Porque quando a gente fez o Shopping da Gávea, 2 meses de temporada, ela ama. A Alice, ela ama o Paco, ela ama aquilo. Então, ela ficava esperando essa hora, porque teve um dia que eu tava... Ela subiu também? Porque eu tava sentado na escada, uma cena que eu faço na escada falando sobre a imaginação. Aí é bonito que fica tudo escuro, uma luz só em mim e o telão mostrando um monte de coisa, né? Falando sobre a imaginação, mostrando a cidade, falando tudo acontecendo. E aí ela tava ali, e aí eu botei ela no meu colo e fiquei contando aquela história com ela no colo, que é muito tocante para mim como pai, né? E tudo ali acontecendo. Então, a celebração do infantil é essa, entendeu? Que maneiro. É essa coisa da família, a família com todos os seus formatos, pode ser um avô com seu neto, pode ser os casais, não é a família. O que é a família para você estar ali, estar bem recebido ali. E então estamos com o espetáculo, nossa próxima data confirmada. A gente vai voltar para Niterói, não tem data ainda, deve ser em algum momento de setembro ou de novembro. A gente vai para Vitória, está confirmado, 27, 28 e 29. Com os dois? Com os dois. A gente vai estar no Teatro da UFES lá, que é um teatro lindão. Então fica ligado nisso, quem é dali, quem quiser também fazer um turismo para ver o espetáculo. E é isso. E aí sigo lançando música, lançando ideias, textos. Novela, nada? Cara, por enquanto não. Assim, o mercado de ator mudou muito, mas acho que isso é uma conversa pra gente ter. Vamos ter na próxima depois. vez. Não, porque, assim, eu ia te perguntar isso, acabou que passou. Porque a gente fala muito de etarismo, né? Só que, pô, você é um cara de 49 anos, que na nossa geração lá atrás era um homem de meia idade. Sim. Mas a tua pegada, a tua estética não é de um. Você passa por um cara de 30 e poucos anos com uma maior facilidade. Você, de alguma forma, você percebe dificuldade para papéis hoje? Eu acho que não. Eu acho que o game, cara, como é que ele mudou, né?
Eu acho que tem uma questão da dedicação, porque a partir do momento que eu escrevo um espetáculo, onde eu estou fazendo tanta coisa que eu curto, e eu estou tão inteiro ali, isso naturalmente já me tira um pouco. Eu já tenho uma carreira, uma trajetória de vida, só pela minha idade, por tudo que eu vivi. Pô, comecei no teatro, viajei o Brasil inteiro, então muito trabalho feito. Quando você pensa em fazer um teste, onde você vai ter que pegar o teu celular e fazer um self-tape, porque hoje os testes são assim. Você não tem mais teste que você vai no estúdio. Todos os testes são self-tape. Mas para emissora grande também? Para tudo. Tudo, absolutamente tudo. É muito raro, assim. A não ser que você já tá já no crivo ali da Globo, o cara vai te chamar para fazer um estúdio lá, um teste lá no estúdio. Mas streaming é tudo self-tape. Loucura, não sabia. Então, cara, a gente já é produtor de conteúdo, a gente gosta. Mas, cara, é fogo. Aí você vê que tem uma galera que tá muito nessa pilha. Tem um parceiro meu, até um grande ator, pô, ele mostrou uns vídeos que ele faz com uma turma em São Paulo, porque aí ele juntou a galera dele, cada vez que ele tem que fazer um teste, ele faz um Uma curta-metragem. superprodução. Entendeu? Então aí, pô, o vídeo fica sensacional e eu realmente, quando eu penso no meu tempo e no meu desejo de fazer aquilo, é muito grande. Eu tenho um tesão enorme de fazer uma série. Tesão enorme. Mas o tempo que isso vai me pegar para fazer, a grana que isso vai me trazer, e para chegar lá, porque se fosse assim, Daniel, vem aqui todo dia fazer um teste ao vivo aqui para alguma coisa, eu ia. Porque você vê, quando a gente chega aqui, a gente eleva a nossa energia. Lógico. Agora em casa, eu lá com o meu... Aí fala, Daniel, mas você tem que se adaptar. Não, tudo bem, uma hora eu me adapto, mas por enquanto tem gente fazendo isso melhor que eu. Então, assim, eu faço alguns, tem o pessoal lá da 4 Agentes que cuida da minha carreira, já estou maravilhosamente bem. E faço alguns self-tapes, tem muito menos produto rolando, tá? O mercado está muito retraído, porque o streaming chegou matando. Aí as emissoras se esvaziaram, mas agora o streaming também não quer investir. Então o negócio está meio uma palmolescência geral. A grana caiu pra caramba, então para alguns colegas. Tem colega que, pô, recebeu proposta para fazer novela na Record, está empreendendo em outro meio, totalmente diferente. E ele falou assim, ele contou numa mesa, assim, com uma galera, não vou dizer quem é, mas estou falando porque ele não contou para mim. Sim. Mas é uma história aleatória para vocês entenderem. Então ele falou, cara, na boa, pô, vou lá para Record para ganhar X, sendo que eu tô aqui fazendo a minha parada, não sei o quê. Então você começa a fazer conta. E a novela, né, cara, é o seriado e tal, ela te prende também. Claro. Então você fica fazendo conta, não é conta de dinheiro, mas fala, pô, minha filha, entendeu? Tô todo dia em casa, posso botar minha filha para dormir. Chegar 1h da manhã em casa. Viajo para fazer meu show, entendeu? Faço as minhas paradas. Então será que... Então acho que até essa própria mensagem que você envia para o universo, mas eu acho que na hora certa vai rolar. Eu fiz 2 self-tapes que eu queria muito ter pego. Porque eu acho que eu ia mandar muito bem. Ainda tá rolando o processo? Não tá rolando, esses aí já não rolaram. Um foi há 2 anos atrás e o outro foi agora mais recente. Mas é aí que tá também, porque se já tinha panela antes, mano, pensa comigo. Se você conseguia fazer um teste aqui hoje, vamos fazer um teste aqui, vamos montar uma série geral pod e tal. Quantas pessoas a gente vai receber para fazer o teste aqui hoje? 20. Por aí. 30. Não muito. Oh. Aí o cara recebe 320 vídeos de self-tape. Que é muito fácil você botar ali e falar assim, estamos testando não sei o quê. Pô, aí gente do Brasil... Isso é legal para ter acessibilidade. Muita gente do Brasil vai fazer, que não poderia chegar aqui. Beleza. Mas, mano, não tem produtor de elenco, não tem diretor que vai assistir. Isso aí é um crivo, entendeu? Tem coisa que não vai ser nem vista, por mais que os caras queiram ser competentes. Até os próprios produtores de elenco já falam isso. Porra, mande logo, mande o quanto antes seu teste. Quem chegar primeiro ainda consegue beber uma aguinha limpa. Uma aguinha limpa. Então eu falo, mano, aí entra uma coisa assim, pô, estão me pedindo muita coisa para não me dar nada. Mas entendeu? não tinha, não. Você fala aí, uma outra lenda urbana, então, já que você falou aí. Fala muito do Wolf Maia, a lenda urbana. O pessoal ia lá para apartamento lá em Nova York, que o Wolf Maia... Você já sofreu em algum momento da sua vida, não estou falando do Wolf mesmo, Nunca. mas Não. já tentaram? Não, eu trabalhei com o Denis Carvalho, que depois foi sabido que era um cara que tinha relacionamentos com homens e tal. O Wolf a vida inteira teve a vida dele livre e tal, não sei detalhes. Convivi na casa do Wolf, como eu falei aqui, contei A história. festa dele, todo mundo fala que é faraônica, gente boa pra caramba. Cara, mano, como é o mundo? Como é o mundo? Se a gente se encontrou aqui, a gente sentiu desejo no outro, a gente quer ficar junto, vamos ficar junto. Mas ninguém tá te impondo nada. Mas você nunca sofreu, você nunca teve sofri. nenhum tipo de... Não. Na verdade, olha que interessante, eu sofri assédio sexual no teatro, no Cambaio, por uma mulher. Porque tinha uma diretora zona lá, aquelas mulheres mais assim, e ela fazia umas brincadeiras,
ela falava umas coisas, tipo assim, não é que ela falou sai comigo, Aham. ou me pega, ou me beija, mas ela fazia umas coisas que eram consideradas assédio moral, o que seriam hoje consideradas Mas assédio moral. naquele momento você não tinha essa Não tinha, percepção. tanto que eu chegava na Nádia e falava, pô, estranha essa mulher, fica me falando umas coisas, eu me sentia mal com aquilo, só que não tinha nome, não tinha, né? Uhum. Então eu sofri nessa época, mas na Rede Globo, Isso é legal. com os diretores homens que eu convivi, o próprio Wolf, que tanta coisa é falada, cara, nunca. Isso é maneiro. Sempre um ambiente de respeito, agora não quer dizer que não houve. Sim. Não quer dizer que não houve, não quer dizer também que as coisas têm que ser colocadas na mesa e que a gente tem que ter sanidade mental para tentar separar o quanto mais o delírio também do real. Porque senão você acaba pegando factóides aí e arrasando com a vida de algumas pessoas, entendeu? Homens, mulheres, gays, lésbicos, não interessa, mas de uma forma brutal, que é a história Aí a gente vai abrir várias caixinhas de programas aqui. Vai. Mas a história do woke, entendeu? Que começou como uma coisa muito legal para dar voz aos oprimidos e virou uma maluquice, Uhum. entendeu? Onde tudo é. Então, a gente tá vendo umas coisas. Tá esquisito, né? Vem pro teatro, que a gente no teatro, a gente é feliz. Quando o teatro não é o mais esquisito lugar do mundo, é que a gente nunca viu. Cara, Prazerzaço. brigadaço, Obrigadão, cara. Irmão, Foi bom muito demais. bom, Prazer estar com muito você bom aqui. mesmo. Valeu, Matheus. Que Valeu, energia. Mandarim. Bom demais. Beijo pra todo mundo aí. Tamo junto. Gente, você que ficou aqui até agora, tenho certeza que você gostou. Cara, eu sabia que ia render, que ia rolar. Papo bom demais. Manda aqui, ó, vamos fazer o seguinte, já manda aqui nos comentários que vai ter a parte 2. Vai ter a parte 2. Queria agradecer o pessoal da assessoria também, que liberou, que articulou, a Fabiana, todo mundo. Beijo pra Giovana. Giovana, Bom Fabiana. demais. GMP. GMP. Gente, muito obrigado. Você que ficou aqui até agora, ó, se inscreva no canal. Se você está 2 horas vendo aqui, você não está inscrito no canal, você está de brincadeira. Não vou nem dar o canal dessa vez, Matheus, não vou dar não. Você já tem que estar inscrito. Senão, não tem nem por que você está aqui até agora. Mentira, pode ficar aqui. Mas, pô, se inscreva no canal, dá aquela moralzinha. E, se quiser patrocinar o Geral Pod, se quiser gravar o seu conteúdo, tá aqui, ó. QR Code na tela. Vem falar com a gente. Aproveita que tá fácil. Porque quando ficar bombar mais aí, porra, aí, né? Já somos 22 mil inscritos. Que maneiro. Mais de 25 milhões de visualizações Que nas maneiro. nossas redes sociais. Que maneiro. Com um trabalho feito para eles, feito para você que tá aí. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Matheus, beijo também. Participou. Matheus foi o terceiro integrante aqui. Arrasou. Obrigado, gente. Tchau.